Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o episódio de hoje vai ser totalmente diferente, galera. Nós estamos aqui com 3 feras do mundo do tiro, mas não é para falar sobre defesa, não. Nós vamos conversar aqui sobre como o mundo era muito mais raiz nos anos 90 e como essa década formou o caráter de muita gente. Então se liga aí, senta, pega sua pipoca, porque o papo vai ser animal. E para falar sobre esses assuntos aí, nós trouxemos aqui à minha direita, Ricardo Caritá, instrutor de armamento e tiro, sniper, brabo. 800 baixas confirmadas. Já começou as mentiras logo já cedo. Já tá podendo mentir, já. Bom. Furou muito papel. Furei muito mais que 800. E cofundador do Brothers in Arms. À minha direita também, o Luiz Gonzaga, que é instrutor de armamento e tiro, bravíssimo. Mais ou menos. Cofundador também do Brothers in Arms. É isso aí. E à minha terceira direita, o André Langner, do Elemento Civil, que é também conhecido como o rei da esfirra de queijo. É isso mesmo? Misterioso. E eu não sou cofundador, esse eu fundei sozinho. E é isso aí, galera. O tema de hoje, na verdade, a gente pensou aqui a partir de uma postagem de um perfil do Instagram que chama Fúria e Tradição. E eu tava lá pensando, tava lá vendo o perfil, né? E aí o Felipe postou uma imagem de como eram os heróis dos anos 90 e como são hoje os nossos heróis, os heróis das crianças de hoje, né? E aí, uma grande diferença entre eles, né? A gente lembra aí dos anos 90, do Schwarzenegger, do Van Damme, Chuck Norris e tal. Eram personagens que moldavam o imaginário da garotada naquela época, né? E, assim, moldavam as brincadeiras que eram feitas naquela época. E hoje, a gente nota que as coisas estão bem diferentes, né? Não sei se pior ou melhor, vocês aí de casa que vão dizer pra gente, depois do podcast, mas o fato é que elas estão bem diferentes, né? Não sei se vocês concordam comigo. Na verdade, o que acontece, né? Nós vemos aí que houve uma emasculação do homem, né? O homem se tornou uma figura, os heróis de hoje se tornaram figuras menos másculas, né? Caricaturas de guerreiros, mais né? neutras, assim, então. Cara, é só você ver o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha, não sei o que tá acontecendo, ele vem definhando, Ele né? vem piorando, né? Ele vem definhando. Vem piorando. Não sei se tá acabando o dinheiro da Warner Bros, da Marvel, sei lá, quem faz o Homem-Aranha, que não estão alimentando o menino. Ele tá cada vez mais raquítico. Daqui a pouco tá só vai parecer uma aranha mesmo, né? Magrelão, né? Sei lá, né, cara? Que todo mundo daqui... a gente nasceu nos anos 80, Langner, finalzinho de 70, 78, Então, a gente meio que... A gente foi forjado nos anos 90, né? Exatamente. Eu acho que a gente, olhando essa questão dos heróis, assim, né? E da formação do imaginário, como isso foi importante na nossa formação como pessoa, né? Eu não acho que é demais a gente falar que quando você tinha o imaginário formado por esses personagens, na verdade você se preparava para a guerra da vida. Pra vencer a vida. Vencer a vida, cara. Claro. Né? Você pegava a figura lá do Rambo, nego com facão, entrava no meio da selva lá, enfrentava o exército com o facão dele. Exterminador do Futuro. Pô, meu. O Chuck Norris é um imortal, né, cara? Não, eu acho que a molecada hoje nem sabe quem é o Chuck Norris, né? Clint Eastwood, você fala. O imortal, não sabem quem é o Clint Eastwood, é um pecado um troço dele. Dizem que a lágrima dele cura o câncer, né? Mas ele nunca chorou. Cara, não, pior assim. O primeiro herói, o meu primeiro herói foi meu pai, cara. Meu pai era a tríade, bigode, opalão, 38. Então, e era assim, cara. Mas o primeiro herói da molecada era o pai. Eu não queria ser igual ao meu pai, eu queria ser ele. Eu queria ser igual a ele.
Tipo, o pai tinha figura de herói. É, né? cara. Então, assim, sempre teve essa coisa de... Meu pai era, pô, durão e tal. Deixa que eu chuto. Não, eu resolvo. Sabe Deixa aquela coisa da nossa geração que, assim, meu pai só olhava. É. Eu já sabia o que era. Não, Tipo isso. veio o João Malheiro aqui e ele Sim. falou um negócio que é verdade. O meu pai falava assim, pode deixar que eu resolvo. Pra mim, tava resolvido. Quando meu pai falava isso, acabou, cara. Era o herói. Era o primeiro. E aí você vê esses outros exemplos, pareciam, né? Lógico, meu pai não parecia o Schwarzenegger, grandão daquele jeito, mas era isso. Era o cara que Não, quando mas ele era- chegava, era ele que ia resolver Então, a mas parada. não é uma questão de físico, é uma questão de drive. É. Tipo, o drive dele era esse. É Drive isso- é porra isso aí que é a nenhuma. questão Drive porra toda. nenhuma. Né? Ixi, falou palavra em Não inglês. começa Começou com a falar Não pra começa mim. com semi-inglês. Drive não. Não, mais pra frente, acho que vocês É. vão entender o porquê que o Langner não Não, gosta não de vem. termos Vamos falar, em inglês. era questão de postura. Pronto, postura. É, cara. Não, é que drive Postura. vai além, né? Drive é postura, é atitude, é como se coloca na situação, Tá, é o olhar. Dessa entendeu? vez vai passar. Vai passar, essa. é. Obrigado, Langner. Obrigado, professor. Não, mas é isso, cara. Era o primeiro exemplo, era o pai. Depois a gente viu os heróis, né? Assistiu os filmes, você queria ser o cara. Né? Você fazia espada de madeira, você fazia metralhadora, não sei o quê, e era isso aí. Hoje o cara, não, ele é tranquilinho, às vezes... Porra, você vê naquele último Vingadores, o Hulk, ficou um idiota, cara. Puta, já faz Não- tempo que eu não é? assisti. É, eu também abandonei. A Marvel tá- Infelizmente eu abandonei. Você cara. assistiu o Vingadores Ultimato? Não, Não, eu também. abandonei. Cara, o filme é legal. O filme é legal. Um filme de ação legal. Um negócio bom pra dar descarga no cérebro, né? Não tem nada que... Mas assim, é legal. Só que o Hulk, o Hulk, cara... Né? O codinome dele no gibi era o Enfurecido. Ele quebrava tudo. arrebentava. Cara, eu sou da época do Hulk, que o Hulk era aquele cara do laboratório, lembra? Nossa, tipo, o Olha. filme... É Não, final de O 80 ator nesse era um filme, cara né? gigante eu que acho que pintava é um de pouco verde, Era o né? Lu Ferrino. Nossa, Ferrino, isso mesmo. O cara era fisiculturista. Era um italiano, isso mesmo. Rasgava o jeans no Isso. laboratório e você fala, esse é o E Hulk. um cabelo que parecia que pegou fogo, né? E não era computadorizado, né? Ele era o cara Nada. forte Era o cara. mesmo, era o cara. Pô, Era na, o cara na nossa pintado de época, verde. o pinguim era o Danny DeVito, não era isso? Mas ó, eu tinha. Você falou do Batman agora, eu tinha um problema com isso. Eu não gostava de super-herói que tinha superpoderes, porque eu achava muito fora da realidade. Eu era tão assim. Aí é o Batman. Exato, eu falo assim, mano. O Batman era humano. O único cara que dá pra encarar é esse. O cara é milionário, ele investe em tecnologia, ele usa tecnologia pra ajudar ele a combater o crime. É tipo, o nosso Era o Batman cara que eu me inspirava. é o Olha Homem só, de Ferro olha a hoje. cabeça, mano. Não, eu juro. Eu pensava assim, eu não vou ter raio laser, eu não vou voar, mas esse cara milionário combate o crime, você vê que hoje eu não sou nada disso. Mas eu me inspirei. Achou legal uma época, percebeu que não dava. Eu não sou nem milionário, nem combato o crime. Mas isso na nossa época, que tinha muita coisa que era comum, né? Você falou dessa... É que na nossa época, sei lá, parece que foi o final, assim, da construção da masculinidade na época aí. Eu me lembro que nós somos instrutores de tiro, atiradores, gostamos disso, e nos anos 90, onde a gente começou a formar nosso caráter, assim, todo mundo tinha arma, era uma coisa muito normal na época. Normal. Uhum. E o que mais me espanta nisso é que depois de era de desarmamento, aquela coisa toda que todo mundo já tá cansado de escutar, já sabe qual que é a história, nós passamos muito tempo sem ter contato com arma. Aí quando eu fui tirar meu CR aos 25 anos, alguns anos atrás, poucos, Um pouquinho. eu me lembro que quando eu entrei num clube de tiro, eu me assustei de ver tanta gente armada num lugar só, porque eu já tinha me desacostumado disso, não era mais uma coisa normal da época. Então tá aí, uma coisa que forjou a nosso Quebraram, né? caráter, Cara, assim, foi que todo mundo tinha arma e era super normal. Olha, eu vou Esse te ponto é dar, foda. vou te dar só uma lembrança minha. A minha mãe, ela ia na Expo Flora, em Olambra, né? Ver flores. Pô, o que um moleque vai fazer na Expo Flora, né, cara? É de chorar, né? Uma criança de 6 anos, ela levava junto. É criança. O que tinha pra vender na Expo Flora pra criança? Revolvinho do Rambo. Porra, com espoleta! Então as crianças viravam. As crianças ficavam num canto, um tiroteio do caceta, enquanto as mães vinham flor. Você vê que redondo? Tipo, Cara, super. E Cara, tinha outra que era só a espoleta. só espoleta. E tinha aquela espoleta que e tinha a bolinha. a bolinha no tambor. Bicho, velho. Esse Meu era da hora. meu filho tem um desse, o Léo tem um desse. O da bolinha ganhou de um amigo meu, Michel Ranucci. Na cartela tinha o Obrigado. Rambo, um 38
O Rambo nunca usou Bulldoguinho. revólver, mas eles puseram Esse era o bulldoguinho do Rambo. O Rambo nunca usou revólver, nunca. Mas ali eles puseram, então Pô, tá ok. Não tem E o problema. desespero de quando uma espoleta falhava? Não, você ficava clicando de novo. Exato. Clicando, né? Cara, boa Acabou, época. cara. Hoje você não tem mais isso aí. Mas olha que loucura. Você vê, a gente nem para e pensa isso. Hoje, quando a gente dá um disparo, que sobe o cheiro do propelente queimado, Vem essa nostalgia, né? você não pensa nisso. Mas lá, né, tá intrínseco o negócio. Você deve ser... Claro que tá. nostálgico. Não, mas eu não penso no revólver do Rambo. Mas tá dentro. Mas me satisfaz. Então, Toda assim, vez que eu vejo um revólver, eu lembro daquela merda, cara, que eu brincava muito. Entenderam? Tipo assim, eu não ligava pra nenhum brinquedo. Meu brinquedo favorito era aquilo e uma Beretta 92. A minha também foi uma Uma bereta pra mim. Pietro Beretta. Pietro Beretta. De bolinha, Eu Springfield, tinha de igualzinho. metal. A gente era chamava de plástico. réplica, né? Não era Réplica. airsoft, né? Era Era Porque não tinha réplica. ponta vermelha, né? Naquela época não existia. Imagina. Acredito que a minha mãe, cara, quando eu comprei isso daí de um amigo meu, e minha mãe sempre foi contra essas coisas, né? Cara, um dos traumas mais violentos que eu tenho na minha infância é que ela pegou essa minha bereta, ela quebrou a martelada. Cara, As mães são boas. então, eu tive eu tive um Cara. problema desse com um revólver de plástico. Acho que é por isso que eu não gosto de revólver, cara. Pra mim quebrou ele inteiro. Porque se fosse de metal, eu não tinha quebrado. O meu pai, Aprontava quando era pivete. lógico. Era essa a punição. eu ganhei um Master System do meu tio. Puta merda. Porra, Esse é eu tinha velho. 2 controles. Então não tinha por que brigar. E um dia meu irmão e eu brigando por causa disso. Ele no chão, a televisão na estante, o videogame no chão, a gente brigando e tal, não sei o que. Meu pai dormindo, ele acordou, veio e pisou em cima. Pá! Pronto, acabou a briga. Certeza que não era um Atari? Era assim. Não, eu tive Atari. Uma Eu tive. Você eu já tive tava, Atari. já tava na faculdade. já tava na Não, mas eu tive Atari. Quem não tem... Canguru atravessando a rua, né? Isso, é. Mas, cara, sabe um negócio? Pitfall. Esse lance de idade, né, que a gente tava falando. Tem um lance que eu acho muito idiota. É um lance que eu acho idiota. Eu sou cheio de mania mesmo, eu falo. Ó, quantos anos você tem? 4,5. Porra, você tem 4 anos e meio, seu idiota. Fala 45, o cara tem vergonha da idade, cara. É um negócio que você não vence. Não, e quando o cara fala feliz e novo ciclo pra você? Quê? Feliz novo ciclo? Ó, gente, vocês vão me desculpar. Tem muita amiga minha, amigo meu que fala isso, mas tem uma palavra que eu não suporto escutar hoje em dia. Qual? É gratidão. Gratidão. Ah, merda. É porque ele não segue a doutora Rosângela, que fala gratitude, gratidão e gratiluz. Ah, Pelo amor de Deus, não falem isso pra mim. Antes de você ficar irritado, doutora Rosângela é um personagem. Ah. Eu achei que era médico aqui de Limeira, sabe? Porque. Ele faz justamente essas zoeiras do yoga vegano. E aí ele fala gratitude e gratiluz. Olha, é o seguinte, é bom o pessoal entender que aqui nesse podcast hoje não existe proprietário de samambaia. Não. Que mais que não existe? Eu ia falar pai de pet, mas não. É, melhor não. Tem pai de pet Você não aqui. fala das minhas crianças. Não, mas sabe o que eu lembro disso Não, também? peraí, ó. Pai de pet é o cara que mora no apartamento e tem um chihuahua, tem um maltês. Ah, Eu tenho 2 border collie que volta tudo fudido do mato, do sítio. tá mano. bom, mas dorme dentro de casa, não dorme? Dorme no chão jogado. Não, dorme na vem. ca- Não vem meter Eu uma te chão, mando não. foto hoje. Ó, deixa eu falar um. Dorme dentro de casa. O cara tá coitado. Mas a casa é aberta, eles dormem onde quiser. A gente... Mas se pula na cama, você deixa eu dormir? Você deixa. Onde quiser. Aí, ó. Onde quiser. Já tá flexibilizando já. Mas, cara, eu sou tão cachorro quanto o cachorro. Não, deixa eu contar uma Ah, não, pra não. você. Diferente é o Bruno, cara mandei que no fala seu assim: Insta. não suba na cama porque vai sujar. Eu quero que se dane. O cachorro dorme onde ele quiser, junto com nós. É semi-raiz. Semi. Não, vai. mas tudo bem. Cara, tudo bem. a Aquela raiz bem rasinha. Mas assim, Meu o cara travesseiro pelo fato tem dele atirar pelo. pelo fato do cara atirar com calibres grandes a longa distância, isso salva. Não, mas é diferente. Você Mas tem acho que é pensar pra o seguinte, compensar o isso. cara que cresceu com cachorro, o animal dorme onde ele quiser junto. É uma família, mano. O bagulho é louco. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Esse foi a versão pai de pet da Pai de pet quebrada. defensável. Vai pra eu lá. quero que você Pai de vai ver- pet da quebrada. Eu quero- Família do bagulho é louco. Eu quero que você vai ver quanto picão e pelo tem minha cama. Você vai falar assim, mano, isso aqui parece um mendigo dormindo, né? Quando eu Não era é, moleque... cachorro, não é cachorro com banho e tosa. É sim, é sim. Ó, cara, quando eu era moleque, a minha mãe sempre teve reserva esse negócio de cachorro. Minha mãe, não pega não, que depois quem vai limpar sou eu, tadinha. Era ela mesma que limpava. E o meu pai, não. Meu pai, pode pegar. Só que era o seguinte, eu pegava cachorro, pegava da rua e tal. Pai, pode. Só que o cachorro ficava lá fora. E o que cachorro filhote faz quando ele fica sozinho? Chora.
Meu pai me acordava de madrugada e falava, vai cuidar dessa merda aí. Aí eu falava assim, pai, eu posso pôr ele pra dentro? Meu pai ia. Lógico que não. Cachorro dentro de casa? Aí, nunca. Hoje eu tenho um cachorro Capone. Cara, ele não passa do batente da porta. É lá fora. Ele tem a casinha dele, a comida, a água e toma banho de vez em quando. É isso. E aí a gente tava falando, imagina uma pessoa que toma banho a cada 10 dias, é toda peluda e não usa papel higiênico, usa língua. Você dormiria com essa pessoa? Isso é um cachorro. E as pessoas dormem com um bicho desse, cara. Mas aí Quando tá entrando você o fato do nojinho. Imagina você dormindo. Ó, Você tá entendendo o que eu tô dizendo? não, mas entende uma coisa. Você tá dormindo apagado e esse ser que eu acabei de descrever tá acordado no teu quarto. Você não sabe. Ele tá acordado lá, cara. Você tá dormindo e esse bicho que usa a língua de papel higiênico tá lá com você. Ele tá acordado e você tá dormindo. Você não sabe o que ele tá fazendo. Você acha que eu vou arriscar um troço desse? Ah, não. Mas Você arrisca, e tem Não. 2. Minha cachorra come, Hoje cachorra come o próprio cocô, e lambe minha cara, eu caguei, andei. Eu vou embora. Tchau, pessoal. Bruno. Ela é tão educada que ela come a própria merda, tá vendo? Quer dizer, é um ciclo infinito, né? É pra sempre o cachorro, você não gasta com Vocês Bruno, Ó, vocês olha, nunca eu já peço desculpas pra você, pro pessoal do backstage, Olha, pra vocês, por vocês terem a brilhante ideia de colocar nós 3 juntos na mesma sala. Ó, Vai dar quem me merda, segue sabe no que Instagram vai viu. dar Eu merda. falei, vai dar errado. Olha, Eu falei, vai dar errado. Existe um clássico do lado B do cult dos filmes que chama A Centopeia Humana. Assistam esse filme. Jesus, não deve ser coisa boa, não Não, deve. essa é coisa boa. O cara tá falar que Ele é tá lado B indicando- não deve ser Ó, coisa o boa. lado, ele considera o lado B. Imagina o inferno que é o negócio. É um inferno, né? Mas, tamo aqui. Tá muito legal o papo. Galera, vocês não têm noção o que a gente já deu de risada hoje. Eu acho que o quanto eles já estão arrependidos de ter trazido a Não, gente aqui. o podcast começou agora, mas a gente tá aqui uns 40 minutos falando um monte de merda. Quer aqui dizer não- que muita coisa já foi cortada, É. já que vocês não viram. Não, a produção falou assim, ó, isso não, parou, foi boa, cara. Melhor não. É. Vamos retornar às réplicas que a gente tava conversando sobre Porra, as pistolas de bolinha. Não, mas olha que massa. A diversão minha e da minha irmã 3 anos mais velha, mas gostava de brincar também. tá com 50 hoje, então. Tá com 50. 5-1 pra ser exato. Cara, a diversão nossa era... A minha casa era pequena, era uma casa simples, mas a gente tinha um corredor de fundo, a gente pegava, tinha uma coleção de Playboy, a gente colocava as Playboys por dentro da camiseta Pra fazer de colete, de colete. placa balística. E cada um... Peraí, a tua irmã usava... A minha irmã, velho. E eu tinha uma 1911 e ela ficava com a bereta 92, Porra. cada um num lado. E era uma guerra assim, tipo, não tinha óculos, não tinha boné. Não. Era só a revista. Era a Playboy no peito e a honra. E a honra. E que vencesse o melhor. Que vencesse o melhor. Pô, mas, cara, é uma época que, assim, a gente sofreu coisas que hoje a molecada não sabe o que é. Eu acho que falta isso. Será que é sofrer? Falta. Não, tipo assim, sabe? Ir jogar a bola na rua e arrancar a tampa do dedão, chutando a bola. Não, Botar pô, o chinelo como trave. Uhum. Mano, e jogar linha. Quer dizer, jogar linha, cara. Pô, linha é um jogo. Um gol imaginário. um gol É imaginário. uma brincadeira que você... Então, o que acontecia, na verdade? A gente não tinha essa coisa de ter que ficar dentro de casa caçando videogame, ou então computador ou celular. Então, você era obrigado a inventar Não brincadeiras. existia esse e ir mundo pra virtual. fora. Bruno, Você desculpa, entendeu? quantos anos você tem, Bruno? 38. A nossa idade. Não, Mas- eu tô mais, eu mais pra não frente. Eu rodou- 44. Rodou com 44? 44. Magnum. Não, vai mais. É. Vai mais. Ah, não, é que eu rodei murcho. 38, Eu deixei vencer o óleo. Você bateu o hand-up no vento, né? Viu? Mas você vê, ô, Bruno, as crianças na nossa geração, elas tinham que trabalhar com o imaginário. Exato. Trabalhar com o imaginário. Então a brincadeira era polícia e ladrão. Era esconde-esconde. Meu, era trepar na árvore, se esconder do Brincar amigo. de esconde-esconde A rua era ficava- insano. Meu, Não, nem queimava- construção, então, cara. Quando encontrava construção... Meu Deus, cara. construção, Sitiava era o bagulho. guerra, velho. Olha que loucura.
os meninos da minha rua, a gente se juntava todo mundo pra procurar poste que tava sem a capa da lâmpada, pra atirar com a pistola de bolinha, pra quebrar a lâmpada, pra rua ficar escura pra gente fazer o esconde-esconde ou polícia e ladrão. Hoje Vandalismo. Cara, Vandalismo. Mas sabe o que é? É que assim... Mas é da vila, né? É da vila. Não, mas se a gente colocar assim tudo na devida época, né? A gente é produto do tempo que a gente vive. Ô, Electro, desculpa, tá? Ele tá devendo umas 50 lâmpadas. Vocês podem cobrar. Pode cobrar. Prescrevendo. Já era. O advogado já segura aí. já passou Segura aí, 5 Brunão. anos, nem a receita vem atrás. A gente é produto do tempo que a gente vive. Então, tipo... Eu mesmo paro e penso hoje, na época que meu pai vivia, assim, sabe? Tipo, sei lá, anos 70, 60. Naquela época, não existia esse imediatismo. Essa coisa, tipo assim, se eu te ligar, você tem que atender. Se eu te mandar mensagem, você tem que responder. Meu, naquela época é assim. No telefone. Não, e telefone discado. nessa época era um negócio raro, porque Coisa de telefone, rico. telefone Coisa de era rico. propriedade. É. Ficou de rico. Ô, como é que a gente sobreviveria hoje? Porque era assim, né? Te encontro no shopping 4h30. Você ficava parado lá. Você sentava na sarjeta e É. o cara vai aparecer. E simplesmente esperava. Não, não sei se aconteceu com vocês, mas se você quisesse namorar, só tinha um telefone e a tua mãe tava ali do lado te escutando, mano. Tinha extensão dentro de casa. Pegava Então, lá e tipo pegava assim, você falando um não monte tinha de... privacidade. Zero. E assim, Zero. Aí eu gravava a minha irmã na extensão com os namoradinhos, tá ligado? Olha aqui, Fita cassete. E aí eu chegava, eu sempre daí tinha que fazer a troca, né? Você aqui, ó, a fita tá aqui, o negócio é o seguinte: você é mais velha, você me arruma tal coisa. Imagina tal Mano. coisa que ele pediu, né? Imagina tal coisa. e você para e pensa naquela época. Tipo, se eu quisesse falar contigo, se eu tivesse telefone, eu ligava na tua casa. Se você tivesse telefone ou não, eu tinha que ir num orelhão, É com isso aí. ficha. E se não tivesse nada disso, eu tinha que ir até tua casa. E se você não estivesse lá, ou eu esperava você chegar, ou ir outro dia. Isso mesmo. Exatamente. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia é tipo tudo just in time, assim, sabe? Bateu, valeu. Tem que falar agora, tem que saber agora. Mandei o zap e você não me respondeu. Sabe? Não, É manda a isso. localização em tempo real. Pô, Faz chamada quando de que você vídeo. pensou isso? Aonde será que tá Nunca. fulano que não chega no cemitério que nós combinamos aqui na sarjeta? É. Entendeu? O Sabe? cara não aparece. Hoje em dia você fala, ele está virando a Cara, Paulista. hoje em dia eu vejo, tipo, minha avó tem 100 anos. A sua vozinha. Minha vozinha. Vovozinha Gonzaga. Tem bravo. 100 anos, cara. Minha avó, tadinha, quebrou o fêmur esses dias, operou com 100 anos, tá estável, mas Bancou. tá bem. Bancou. E minha avó, cara, assim, ela tem um poder de sentar e olhar pro nada que a gente não tem hoje, cara. É. Mas isso, assim, isso é produto da época que ela viveu. Cara, Minha avó é de 1922, cara. Então, Sabe o que eu fico pensando, meu? Se, tipo, muitas das doenças psiquiátricas que a gente desenvolveu- piada e ia falar, não é o Alzheimer que ela tá olhando pra mim. o pior é que ela não tem. Eu vou dar a fórmula. Ô, minha avó, cara, ela toma Sinar todos os dias, cara. Ele chama de capacidade. Pior é que não é. Os médicos dão outro nome. Vocês veem que aqui não tem um bom, cara. Não tem um bom, cara. Acho que só o Langner vai saber o que é isso. A véia toma Sinar todo dia, cara. Sinar é sei lá, uma bebida de alcachofra que é horrível. é nada, é bom aquilo. É bom o quê? É bom, é bom. Sinar, Não, velho. é bom pra viver até os 100 anos, só pra isso. Não. Cara, o meu pai, o meu tio comprou uma fazenda no Tocantins. Lá no... Eu tô idealizando a avó dele. A avó dele. A avó dele de. A avó dele de gesso olhando pra Eu ia fazer um comentário, eu ia perder a seriedade. Ai, meu Deus do céu. Ele quis fazer um comentário singelo, não deu, velho. Não, mas eu falo Mas olha sério. só. Vou pegar uma cerveja. Legal. Meu tio comprou Eu vou pegar outra. Foca só nele e deixa. Meu tio comprou uma fazenda num lugar chamado Alvorada do Tocantins. Não tinha energia elétrica. E o meu pai foi pra instalar um gerador lá pra ele na fazenda.
Cara, ele foi na sexta pra voltar no domingo. Apareceu 15 dias depois. Teve que explicar pra minha mãe, que você tá louco? Mano, eu acho que esse foi o Achou que podcast morreu, mais né? retardado Lógico, que vocês Mas fizeram ó, até hoje. isso que era legal, as pessoas naquela época não eram desesperadas. Dava mais valor à vida Não, do não, outro. você se desesperava, mas assim, não é igual hoje. Era isso Porque que eu queria hoje em dizer dia- com o Alzheimer da minha avó, cara. Se hoje em dia a pessoa sumir 15 dias com celular, com internet, tudo isso, você se desespera. Não, já era. Aquela época, tipo, você ficava meio assim, puta, será que morreu? Né? Será que só foi embora pra casa das primas e nunca mais voltou? Não, alguma coisa do tipo, né? O pessoal era um pouco mais... Só que as mães ficavam muito loucas, né? Porque a gente saía pra brincar, a minha mãe era assim, dane-se. Lá em casa também. Mais 10 horas em casa. Sim. 10 horas em casa. Pra saber que tá vivo, né? É. Porque não tinha comunicação, não tinha como rastrear, não tinha celular, não Cara, tinha como eu saber. morava, dos 5 até os 15, eu morei em Valinhos, no Secap. E no meu bairro, quando eu mudei pra lá de São Paulo, minha família veio de São Paulo pra lá, só tinha 2 casas na rua, o resto era mato. Quem aí de Valinhos estiver me ouvindo... O resto era mato, é muito... O resto era mato. Eu achava meu pai jeca quando falava isso, eu falo tanto hoje, né? Maluco, era mato. Era tudo mato, Era né? mato, não era mato mesmo. era cara. mesmo. Tinha Isso umas aqui na minha época vacas, era assim. tudo mato. Hoje, tipo, tudo construído e tal, né? Então você imagina a infância, né, cara? Então, assim, saía tinha 9 anos de idade, pegava a BMXzinha, saía pra rua pra brincar. Cara, 9, Voltava. hoje uma criança de 9, Imagina, né? não Baba. sai O de pai casa. pega na porta da escola. Pega na porta da escola, pra casa, de casa pro videogame, acabou. E assim, descendo a minha rua, tinha uma lagoa, que hoje era uma lagoa do DAI, né? Hoje tem um CLT lá, que fizeram um centro de lazer do trabalhador. E pra cima tinha uma praçona. E assim, descendo esse morro, assim, tinha uma outra escola, Dona Irã Barbosa, e descendo até o final tinha o SESI. E então, você imagina, era bairro de criança. Então, era brincadeira o dia inteiro. Só voltava antes de anoitecer, né? Coisa que é inimaginável hoje em dia, Não, entendeu? não dá. Não dá pra imaginar. E assim, cara, a gente tava falando aí de celular e tal, né? Nossa. Eu lembro uma vez que eu tinha um amigo que chamava Rodrigo. E ele falou assim, ó, vamos nadar? Falei, vamos, né? Aonde? Vamos no Corguinho. Nem sabia que era Corguinho, cara. Corguinho. Corguinho. Rapaz, Pra quem tá assistindo não sabe o que é corguinho, corregozinho. Do português, corregozinho. Isso Cara. é a linguagem interiorana. Não, fui eu, ele e o cachorro dele. No corguinho. No Corguinho. Imagina, super criança, acho que eu não tinha 9 anos. Devia ter uns 8, 7. Nossa. Eu lembro do meu pai, cara, chegar no Corguinho lá, falou, moleque, eu tô 2 horas procurando onde você tava. Fui lá na casa do Rodrigo perguntar pra te achar, pra isso saber mesmo. que talvez você estivesse no Corguinho aí, eu já tomei aquela sova, né? Lógico. Então, lógico. A educação de era praxe, né? essa, pau. Apanhava. E falando, ó, vamos pegar esse assunto. Hoje em dia tá super polêmico isso aí, se pode bater na criança, se não pode bater. Não, tem limite, né? Você não vai espancar uma criança. Não, mas, pô, cara, hoje não. Eu apanhei pra cacete. mas eu isso que eu também. ia falar, eu tive os dois lados. O meu pai era o cara que só olhava. Ah, meu pai e, também. e já punha em ordem. Gon- Meu pai Gonzagão só também. olhava quando eu tava longe. Chegava perto, ele batia. Não, Gonzagão. não. Gonzagão só olhava. A minha mãe, ela não tinha muito controle. Até hoje ele só olha só. A minha mãe era violenta, cara. A gente conversa até hoje. Toda vez que a gente junta em família, a minha mãe, acho que ela até se lamenta um pouco, sabe? Porque ela era violenta, cara. Minha mãe, O que minha mãe era um doce. até quando você não precisava minha mãe apanhar, ela também batia. era. Até a página 2. A minha mãe era um doce, mas com meu pai a coisa era medieval. Cara, eu vou contar um negócio pra vocês, cara. Eu vou contar um negócio pra vocês que só meus amigos próximos, assim, sabem. Eu nunca falei isso num podcast. Ah, meu Deus, Naquela que época de apanhar. Música triste. Tem uma musiquinha triste. Não, na verdade, acho que a música de suspense cai melhor, cara. Porque envolve minha infância apanhar e a minha avó, que hoje tem 100 anos. Cara, sei lá, eu devia ter uns 6, 7 anos, talvez. E minha mãe fumava. Minha avó tem 100 anos, ou seja, quando eu era pivete, minha avó já era velha. Minha avó já era... Minha avó é paquidérmica. Aham. Jurássica. Triássica. E vou te falar, ela tem uma capacidade de olhar pro além que ninguém Absurda. Mano, Parece que ela tá vendo alguma coisa além que a gente não tá vendo. Ela tá mesmo. minha avó falasse da Revolução de 32, cara. Nossa. Caraca. Cara, é um tesão, assim. Mas naquela época, minha mãe fumava, eu na cozinha roubei o isqueiro da minha avó. E, porra, nos anos 90, o isqueiro Bic Padrão.
ele tinha um negócio atrás que você Regulava a chama. Isso, regulava a chama. Pode crer. E a criança, a primeira coisa que ela fazia assim, Era mexer naquela merda. tá entediante os adultos conversando, pega o bique, mano. e formiga. E ficava um maçaricão desse Minha tamanho. mãe com visita em casa, eu roubei o isqueiro dela, assim, ela vê. Eu sempre adorei atear fogo nas coisas. Ó, clássico. E minha avó assistindo televisão, tinha uma mesa assim de concreto na minha casa, uma estante de alvenaria. Minha avó já era velha, cega. Então minha avó assistia televisão sentada na mesa, não no sofá. E minha avó assistindo Silvio Santos, cara. Minha avó foi a pessoa que mais comprou telecena no planeta, irmão. Nunca ganhou nada. É a sócia do Silvio. Mas nunca perdeu a esperança. E, cara, eu fuçando naquela merda daquele isqueiro, e eu resolvi acender o isqueiro. Só que, cara, eu tinha regulado a chama no máximo, então a labareda tava desse tamanho. Maçarico o bagulho. O que aconteceu? Pegou fogo no cabelo da minha avó, cara. Eu atrás dela, a hora que eu risquei. Depois Mano. não sabe porque que ela fica com o olhar perdido. Minha avó, velho. Ela tá procurando o cabelo dela até hoje. É verdade. Mano, minha avó assistindo televisão que nem o motoqueiro fantasma pegando fogo, velho. E, cara, eu pivete, desesperado, vendo minha avó em chamas. E minha avó não se ligou. Ela já tava além. Não, tava lá. O cabelo Não. pegando fogo e ela... Lararara. Ei! Mano, eu fiz o quê? Eu fui assoprar. E aumentou. Tá certo, dá muito certo isso. Eu olhei pro chão, tinha um chinelo da minha avó, uma Havaianas, assim, ó. Mano, eu falei, vou apagar essa bosta. Cara, eu acho que eu apaguei na 5ª chinelada, irmão. Só que eu dava na nuca, o chinelo pegava na testa. E minha avó Dava tomando volta, aquela pá dava de chinelada, mano, não entendendo nada que tava acontecendo. A hora que minha avó entendeu que eu tinha posto fogo no cabelo dela, que ela sentiu o cheiro, irmão, deu um modo, sério, um modo vingador na minha avó. Minha avó começou a correr atrás de mim, eu dando volta na mesa. E aí? Não, e a história só vai piorando. Porque além de ter posto fogo no cabelo da Vera, que eu virei pra ir pra cozinha, que tinha a escada pro quarto, minha avó escorregou. A minha visão, É aí assim, que começou o problema no fêmur. Isso. Não, naquela época não quebrou, não sei como. A trinca foi Há desse 20 dia. anos. Minha avó entrou de carrinho debaixo da estante, irmão. Uns vasos que minha mãe tinha trazido, sei lá de que lugar, Pegando cara, do fogo planeta. de carrinho. Mano, minha avó entrou que nem o Dalsin do Street Fighter, debaixo da estante. Puta que criança é um bicho idiota. Eu fui pro meu quarto e fingi que tava dormindo. Passou 30 segundos, assim, chegou minha mãe muito brava. Meu pai vermelho tentando rir e tentando não rir. Não, a sogra pegando fogo. O genro é alegria. Vai ganhar um videogame. Pra assim, quem é dos anos 80 vai lembrar. Ele fez, mas não foi por mal. Não, coitado, ele tava com razão. Coitado. É, tadinho. Era E só pra quem é dos anos 90 vai lembrar do episódio do Kiko se afogando, que o professor Girafales segura ele por aqui assim, ó. Era minha mãe segurando minha avó, cara. Meu pai começou a dar uma gargalhada assim, tipo, muito fatal. E eu tentando dormir, fingindo que não era comigo. Minha mãe botou meu pai pra fora do quarto, eu me enfiei debaixo da cama. Nesse meio tempo, eu era ligeiro. Uhum. A minha avó, cara, achou uma vassoura. Minha avó cutucava a cama. Embaixo da cama. Sai daí, ô filha da puta! E cutucava a cama e eu grudado no estrado. Minha avó arrancou força da alma. Minha avó levantou a cama, eu tava grudado no estrado que nem uma aranha. Esse dia eu apanhei, cara. Dela ou da tua mãe? Das duas, minha avó incentivava minha mãe. Tipo, era um coach da cintada. Vai, bate mais! Depois não Dá sabe nas por que que ela costas tá mais pra assim lá. hoje, né? Depois não sabe, Bom, você tem culpa nisso, tá? Não, totalmente. Hoje eu trato minha avó que não é uma princesa porque eu sei o quanto eu tive culpa. Ou será que ela tá pensando assim, por que será que aquela 8ª dezena da Não bateu, né? É, porque eu fiz a quadra e não a quinta. Minha avó não deixava, minha avó já velha, cega e surda, não deixava eu anotar na telecena dela. Ela fazia eu anotar num guardanapo com uma caneta que tava sem tampa, tipo, há 5 meses. Não anotava, não sai mais nada. Passava. Antigamente não era comercial, era Reclame. Reclame. Passava no Reclame, o resultado parcial da Nossa, a telecena. galera não vai saber o que é um Imagina, reclame. cara. Não sabe. Minha avó fazia eu anotar num guardanapo com uma caneta que não pegava. Pra depois ela passar na telecena dela. Nunca ganhou nada. Ah, tadinho. Tá que nem Enfim, eu. essa Eu não, aí- eu não ganhei nem para o ímpar, velho. Eu também não... Deixa eu ver, par. Ímpar. Viu?
Eu falei, é isso. Não ganha, velho. Eu compro rifa só pra ajudar, eu sei que eu não vou ganhar. Que vida de azar. Cara, você sabe, por incrível que pareça, a única coisa que eu ganhei na vida foi um sorteio do Movimento Viva Brasil do Benê Barbosa. Do Benê, você falou, você ganhou uma besta, Uma não vez foi? eu tenho ela até hoje. É brinquedo do Léo. Quando ele falou, eu falei, cara, vê direito isso aí. Eu acho que você se confundiu. Não posso ter ganhado, eu não ganho, cara. Não ganho de jeito nenhum, não ganho nada. Mas era legal demais, né, cara? Quando a gente era moleque, essas se coisas... parar pra pensar, né, esse modo de viver um pouco mais rústico, vamos dizer assim, fazia com que você não tivesse, assim, medo de certas coisas e nem de ser ridicularizado, né? Imagina. Quer dizer, na mas a gente escola- era, hein? Não, mas, Pô, mas peraí, olha Apanhar só. na frente dos amigos. Não, Nossa, mas que peraí. pariu. O cara chamava você de orelhudo, o que você fazia? Sentava o aço. Não, porrada. Ou você chamava de E- narigudo e falava, vai pro gosto Pô, mas você tá me ofendendo de todo lado, tá ligado? Desculpa. Não, eu quando era moleque, eu não era narigudo, eu era orelhudo. E aí eu tinha o meu melhor amigo, o Rafael Giosa. Mas como é que pode passar da orelha pro Não, nariz, né? então vamos te contar. Aí o pai do Rafael Giosa era um médico alergista. E o Thiago me recebia super bem na casa dele e me chamava de Orelha. Ô, Orelha, você veio de novo? Isso aí devia ter 10 anos, 11 anos. Ô, Orelha, você tá aí? Cara, não vi o Thiago depois, nunca mais vi, mudei de escola. 15 anos depois, eu passando perto da Santa Casa aqui, me cruza quem? O Thiago, pai do Rafael, olhou pra mim, ele olhou e falou assim, Orelha, você virou o nariz? Genial. Eu falei, caralho, Thiago. Mas, pô, naquela época era normal Mas isso. você vê, o pai dos amigos te zoava. Te zoava, Isso o quê? era sensacional. Cara, ó, eu porra. fico chateado. Hoje em dia não tem mais o Porpeta, o Buiú, Não. o Topodídio. Tem um amigo meu de Esses caras- infância que ele tinha uma voz muito fina. Meu pai apelidou de Corneta. Até hoje o apelido dele é Corneta, velho. Com 30 e passa anos de idade, E Daniel pega. Corneta. Tem Ô, cara que você não sabe o nome. Não, é o apelido. Ele é o apelido eternamente. Exatamente. Cara, esse Era negócio maravilhoso. Naquela época a gente ou ensaboava no cacete Ou aguentava. desencanava. Aguentava. Fala que a galera, né, hoje em dia tem esse negócio do bullying e tal, meu, claro, porra, tem os limites aí, né? É óbvio. É óbvio, né? Tudo tem limite, mas... Mas na nossa época hoje- também não tinha limite. Nunca teve limite. Não, isso aí. então, mas... O limite era a porrada. Beleza, e tava tudo bem. Tava tudo bem. Tava tudo bem. Não, bem não tava, mas Não, era não, assim não, que não, funcionava. Era assim. Era assim que o modus funcionava. operandi era isso. Não tava bem se você apanhasse, se chegasse em casa e falasse... pro pai, Apanhava de novo. Apanhava de novo. Entendeu? Então, tipo assim, era um negócio, cara, que... Pô, hoje em dia o mundo tá muito chato, né? Cara, Essas coisas de bullying e tal, pô, todo mundo se sente Ofendido. por qualquer coisa. Você imagina você pegar um moleque desse e jogar ele no mundo, meu. tá ferrado. Entendeu? Mas Uma imagina- entrevista de emprego que o cara vai falar assim, olha, o fulano e tal é melhor que você e tal, e eu vou contratar ele. Pô, o cara se Entra em mata. depressão. Entra em depressão. Sabe o que acontece? Na minha casa era assim. Essa era uma não questão. Era uma não questão. Chegava em casa com um negócio desse. O que foi? Não enche o saco. Era assim, cara. Meu pai tinha as coisas dele pra cuidar, minha mãe tinha as coisas. Você acha que ela ia ligar porque o cara tava me chamando de cabeçudo? Você aprendia a engolir Se e tocar a vida. Não, meu pai falava, se vira, velho. O que foi? Pai, o moleque se vira. E aí era o que falou. A gente ia lá e tampava na porrada mesmo. Era o que dava pra fazer. Imagina eu, magrelo, cabeçudo, de óculos, fundo de garrafa e aparelho, aquele por fora, velho. Era o alvo. Era o alvo. E aí, Aquele que era preso na nuca, né? Exatamente. Porra, porque eu usava nossa. cara. O futebol americano Porque, não, futebol, tinha um que era um capacete, né? O meu não era o capacete, era só atrás, só aquele... é o elástico. A rédea. A rédea. A rédea. O freio. Como é que chamava esse aparelho? Externo. Uso externo. Tinha o interno e o externo. Por quê? Porque eu tinha o dentro da roda aqui, que também ajudava pra caramba, né? Você... E aí o cara falou, ó, com esse aparelho... imagina que maravilha. Eu aprendi a andar com 7 meses. Então isso aqui é você melhorado. Isso eu aprendi... Melhorado não. Despiorado. Consertado. Não, eu aprendi a andar com 7 meses. Ninguém me pegava no colo, cara. Não era feio demais. Mas também a mãe do Langre alimentava ele com estilingue. Com medo de chegar perto. Põe na ponta de uma vara. Né? Não, e aí o que acontecia, cara? Você tinha que... O que acontecia? Você tinha que brigar. Ou você brigava, ou você aguentava. Não tinha... Mas sabe que é cara, muito louco? Não, deixa eu contar uma cena pra vocês verem como que a infância era. Escutem isso, pra vocês verem que triste que era a infância. Uma vez eu chutei a bola... Música triste. Música triste. Não, uma vez eu chutei a bola caiu dentro da casa do vizinho. O vizinho tinha aqueles portões que era com lança. Uhum.
Eu fui pular pra pegar a bola. Cara, eu escorreguei na hora que eu tava passando na passada na perna. Antigamente era assim, né? Caiu, você batia a palma, vizinho não atendeu, foda-se. Vou pular, vou entrar, vou pegar. Se tiver cachorro, eu corro. Aham. Eu fui pular, peguei a bola, joguei a bola de volta. A hora que eu fui voltar, eu escorreguei. Cara, a lança, eu escorreguei, a lança passou dentro da minha bermuda, na minha virilha, assim, ó. Flac. E eu fiquei enfincado. Pendurado. Uhum. Sabe o que os moleques fizeram? Pela bermuda. Nada, voltaram a jogar bola. Você ficou lá espetado. Foda-se! E era aquela lança que era assim, então eu não conseguia sair, porque eu não tinha força pra sair. Mas peraí, pegou a bermuda ou pegou a pele junto? Cara, raspou minha virilha, assim, ó. tá. Por Deus, eu não virei monobol. Mas assim, ó, passou e eu fiquei enroscado. Eu falei pros caras, então, enrosquei, os caras. Foda-se! Se E vira. voltaram a jogar bola. E eu fiquei assistindo, pendurado na lança. Era que época isso. maravilhosa isso, gente. A hora que alguém chegar, eu fiquei, juro, uns 40 minutos, até chegar meu padrasto e falar, nossa, eu acho que ele tá enroscado. Vou tirar esse moleque Vou daí. tirar o moleque. Cara, e sei lá, cara, puta época legal isso. Era meu. assim. Era tudo muito diferente. Qual que era a lição? Muito. Nunca mais escorregue quando você for pegar a bola. É, A lição era essa. É isso mesmo. Pô, eu me Presta atenção no lembro. portão se não tem lança. Não, mas aí você Olha tinha que louco, esse cara. desafio. Então, meu, Você já teve entendeu? machucado feio. Lógico. De, tipo, cortar uma femoral e Não, morrer. podia ser grave. Você acha Mas naquela época não acontecia Não nada acontecia, disso. não. Ficar cego, tomar. Não existia femoral, não existia nada. Cara, naquela época a gente sobreviveu à época do mertiolate, velho. Chocolate Pode cardia. crer. O Nossa quê? senhora, que Aquele era negócio aquilo, ardia na alma. Cara, velho? Minha mãe falava, o que arde cura. Isso! Que arde Não, e quando a detalhe, perna era o segura, mesmo né? negócio que passava no ferimento de todo mundo e voltava pra dentro do potinho. Cara, Porque matava tudo, né? Mercúrio no bagulho, velho. cara, se eu cortar o cabelo, o cara fazia o pezinho com aquela navalha, ele usava em você, no outro, em todo mundo. Normal. Não tinha esse negócio. Hoje o cara tem uma estufinha. Eu falo que é o seguinte. Por cara, isso que a disseminação de HIV na década de 80 era tão maior, né? Era tão maior. Não, mas, ó, HIV não pega assim, não pega Você quer assim. ver um negócio? Ah, o Gonzaga é biomédico. Se o Gonzaga não pegou até hoje, não é tão fácil assim. Eu sou biomédico, eu sou o rei das bactérias Das dos bactérias vírus, dos cara. vírus. Mas, ó, naquela época, cara, hoje o cara quer uma cicatriz, ele vai lá no barbeiro e manda fazer um risquinho na sobrancelha. Já percebeu? A nossa época era no Quer tomar uma cacete cadeirada isso aí. na cara, garrafada. Hoje o cara vai lá e faz um risquinho na sobrancelha. Aí eu nunca tinha entendido aquilo. A primeira vez que eu vi, eu falei, meu, é uma cicatriz? Não, eu mandei fazer. Eu falei, pra quê? Não, pra aparecer uma cicatriz. Mano. É pra aparecer. Eu também não sabia. brincadeira. Toma uma cadeirada na cara, seja Não, é que homem, né? o Langren, ele tem umas passagens de vida maravilhosas. maravilhosas. Teve um dia que ele mandou uma mensagem de áudio pra mim, que eu juro por Deus, eu Cuidado, mandei pro cuidado. meu pai, A do, porque- a do do Reginaldo. do Reginaldo Rossi. Puta. Não, conta, Langner. Vai, o pessoal merece ouvir isso. Foi um corretor de imóveis de uma casa do meu pai, eu lá esperando o cara. Aí ele chegou, a gente tava esperando o antigo morador, né? Levar a chave e o cara... Locatário. Locatário, boa. E eu olhei no braço do cara, tinha uma tatuagem, cara. Eu falei, porra, velho, você é o maior fã do Reginaldo Rossi do mundo, né? Ele falou, por quê? Pô, tatuou o cara no braço, ele olhou assim e falou, cara, é minha avó. Era igualzinho, aquele cabelo carapinha, com aquele óculos degradê. Eu falei, puta, cara, desculpa, velho. Desculpa. Parecia, não, beleza. Aí acabou o clima, não tinha mais. E o cara que ia trazer a chave demorou tipo meia hora. A gente ficou sem conversar, sabe? Cada um olhando pro lado. Aquele clima. Ah, o Langner me ligou aquele dia e falou, Gonzaga, eu tinha vergonha de passar na frente do espelho. Nossa, cara, que vergonha. Mas eu sou o rei da gafa, só falo merda. Por isso que minha mulher fala, fica quieta. Faz comentário, as merdas que você fala aí. Cara, tem que ir pro Bad Ink, tá ligado? Bad cara que refaz Não, mas- a tua. Cara, ela Total, tava cara, bem feita, total. mas era o Reginaldo Rossi purinho, era A do avó cara. era couve. É. Mas o problema não é a avó dele, é que o Reginaldo Rossi parece uma avó. Inclusive a avó do Não é Gonzaga É quase o chama Reginaldo Rossi. Reginalda. Ô, Reginaldo. Quase isso, é Rita. Passou perto. Mas Não, olha mas- que louco que é, né? Porque esse negócio de briga, pô, é todo dia na escola, né? O Bruno, não, ó, eu Na já saída. vou dar esse input. A gente brigava porque tentavam bater na gente. O Bruno era o cara que batia nos Batia outros. batia nos eu outros, né? apanhava às vezes também, só que eu não Às levava vezes, nada. Não, né? de vez em quando. Mas você gostava de Eu não brigar. lembro. Não, cara, pô, eu lembro uma vez, eu quase fui expulso da... Eu estudei no Integração em Vinhedo, então eu morei em Valinhos 10 anos, mas 5 anos eu estudei em Vinhedo.
E viajava, e voltava. Uma coisa muito louca, né? Porque a Você sabe a ida- que, ó, Vinhedo é a cidade das uvas, né? Sim, E Valinhos é da noz, né? do figo. Da noz. Na entrada tem assim, ó, venha comer nozes. Senhor. Não Porra, cara. Ó, como eu não sou da região... Vai ficar ruim mesmo? Nós vamos baixar o nível assim mesmo? O negócio tá feio aqui, viu? Tá Ele é feio. do figo, né? Pô, tá, bebe aí, vai, bebe. Para de falar. Em Valinhos tem a história do Cenourinha, mas vamos pular essa Do história. cenourinha. Daí o que aconteceu? Pô, cara, eu ia... Meu pai, ele pegava um ônibus fretado, porque ele trabalhava em São Paulo, né? E ele pegava o ônibus na rodoviária de Vinhedo. Então ele ia correndo com o carro pela estradinha Valinhos Vinhedo, deixava a gente na rodoviária, e a gente pegava um busão até a escola. E a volta, muitas vezes eu voltava de ônibus, circular mesmo. Busão. Cara, eu estudei até a 7ª série lá. Então, a 7ª série, eu devia ter 13 anos. Então, assim, 12, 13 anos, normal, intermunicipal. Pegava um até a rodoviária de Valinhos e depois a rodoviária. Mas, enfim, isso daí é só pra falar como as coisas são diferentes. Não, mas eu tenho- põe uma criança hoje num circular. Não existe. sabe o que faz. Não, Cara, ia lotado de criança. Era só gente da escola. Mas eu tenho uma Normal, teoria disso cara. aí, cara. Toma isso. Isso aí é aquele lance que a ignorância é uma bênção. Hoje a gente tem acesso demais a tudo. Se acontecer a coisa mais atroz do mundo lá no Pará, em 2 minutos tá no WhatsApp. Naquela época não tinha. É, isso é verdade. Antigamente, o que você sabia é o que acontecia no bairro. O cara roubou uma bicicleta, um bujão de gás. Você não tinha essa coisa maluca. Eu acho, e achando mesmo, que na época era tão perigoso quanto hoje. Só que a gente não ficava sabendo de nada. Ah, com Não, de certeza. fato, isso é verdade. Não, mas... com certeza. Então os pais ficavam tranquilos, eles não tinham noção do quão perigoso é largar uma criança na rua. Eu também, 11 anos, eu saía com a chave de casa. Ia pra rua brincar com os moleques e tal. Lá em Goiânia, na época de alugar fita, tinha uma locadora, eu morei em Goiânia, chamava Opium. Você Cara, pagava... será que a molecada que tá assistindo a gente sabe Chamava que ela dá uma off. Não fita? sabe nada, Não fita sabe, não cassete, sabe. videocassete. Tem que entregar rebobinada. E se não paga multa. E lá Não, você pagava e a por do mês, videogame cara. que você ia alocar, tipo, um Street Fighter, e aí alguém já tinha alocado sábado de manhã. Ferrou. Não, e detalhe. Acabou com o seu fim de semana, também. mano. Não, e assim, você pagava por mês e você tinha direito a 2 fitas por dia. E era, cara, em outro bairro. Não, e Eu detalhe. ia sozinho. Eu tinha 12 anos, eu ia sozinho de ônibus alugar todo dia, cara. Eu não deixo meu filho pegar um ônibus sozinho com 12 anos. Não deixo mesmo. velho. Não, hoje não tem como. Nem a pau. Mas nem a nem pau. eu você deixo entende? os meus, né? Foi por isso Mas que eu falei é. no começo que a gente é produto do tempo que a gente vive. Com certeza. Tipo, naquela época. Mas eu acho que da nossa geração, assim, eu quase que vejo que é uma obrigação da gente passar um valor, assim, pra molecada, sabe? É mesmo. Eu vejo que, assim, eu tenho um filho de 15 anos. Eu fui pai muito cedo. Fui pai com 21 anos. E... Esse é o cara da biologia. Pois é. Depois eu virei. Parabéns. Você viu que funciona. Parabéns, Depois eu virei viu? que dá certo, né? Depois eu virei. Passa E o aí? nome do laboratório pra nego nem ir lá. Depois meu, ele vai contar a história do espermograma também, que é excelente. Eu me ferro com as histórias. Nossa. Cara, não me ferra, mano. Nem fala de esperma. Eu fiz um sábado. Coisa mais humilhante. Ah, Não, o Gonzaga é eu o só melhor... conversando no corredor, sei lá, dentro. O Gonzaga é Ordenhando lá. o Gonzaga é coletor certificado. Pô, Certified. Ele tem o collector. Mas até hoje eu não consegui fazer o que o Carita faz, que é colher sem saliva. Putz. Ó, esquece. Contrata um editor. Contrata um editor. Mas vai. ó, nem sei onde eu tava mais. Assim, e assim, cara, eu acho engraçado que, assim, na minha época eu ouvi muito não, sabe? Não fez parte da minha infância, assim. E eu tentei passar isso pro meu filho. Eu lembro que quando ele era um pouco menor, assim, sei lá, 4, 5 anos, às vezes ele queria um chocolate. E eu lembro que meu pai me estimulava a falar não. Porque isso veio do meu pai, que fala assim, o não dói em você. Aqui em casa. Se você não falar não aqui, o não vai doer nele no mundo. É, boa. E é bem, mesmo. sabe? É Bem isso. isso. Assim, pra mim hoje, eu sou de uma geração que vê assim, o não eu já tenho. Então pra mim é normal entender Cara, o que é o não. é uma geração antifrágil. É o que eu falo. É antifrágil. A gente sabe que o negócio é problema. Tem que resolver problema. É isso aí. Hoje em dia, Cara, eu fiquei sabendo que esse álbum da Copa... Eu não sou muito ligado em futebol e tal, mas esse álbum da Copa, se você não completasse, você ligava, né? Mandava um e-mail, a editora te mandava. O que faltava? É. Ah, não. Ela te mandava uma Bom, é que assim, você não é dessa época, talvez você seja. Você teve algo no Seninha?
Sim. Lembra o álbum do Não, eu Seninha? gostava da Gangue do Lixo, velho. Cara, Porra, que lembra? massa. Ó, Você se lembra liga. disso? Era demais, eu hein, tinha um velho? álbum da Nossa, Quatro Até você Rodas. falar, eu não Cara, lembrava, agora eu lembrei. Cara, é totalmente politicamente incorreto, né? Cacete. Pô, Hoje em revista dia- Mad. Mad. Mano, existe um canal aqui no YouTube que é do Lodge. Lodge que chama? Bom, chama Canal 90. Ele chegou a fazer curso conosco. Não sei. E, cara, é um canal que só remete às coisas dos anos 90. Perigo, hein, velho? Então, mano, quando você assiste os vídeos, você lembra, assim, remete coisas que você nem sabia que você sabia. E eu acho que é isso muito louco na época. Revista Muito. Mad. Você lembrava de Revista Mad? Lembro. Eu não lia, mas eu sei qual que é. Porra. É do... É. Por aí. Mas, isso cara, mesmo. você percebe um negócio? É assim, ó. Eles lançavam um álbum de figurinha. Eu lembro do álbum da Quatro Rodas. Ó, o Revista do Quatro Jurassic Rodas. Park. Né? Se você Vinha não no completou, chocolate. Sim. Figurinha. se Sim. não completou o álbum, acabou a coleção, se ferrou, velho. Já era. É isso. Não vai ter ficar mais. com o álbum incompleto. Vai ficar com o álbum incompleto, É, ficar pode crer. desesperado. Pode E crer. hoje Esse- não, você liga na editora. Então hoje as pessoas estão acostumadas a não fracassar. Só que o mundo tá Cara, cagando muito bom pra isso. isso, cara. Muito bom isso que você falou, velho. As pessoas não estão acostumadas a fracassar. Porra, não vai dar errado. Eu ligo na editora, ó, tá faltando o número 20, o 32, eles mandam pra você. Mas você sabe que é uma coisa engraçada que você falou isso assim, me veio na cabeça que hoje o pessoal tá muito acostumado com a solução, não com a forma de solucionar. Sem dúvida, compra Sim. a solução. Sabe, Compra a assim, às vezes eu vejo no Insta, e tudo bem, isso é da época, assim, mas a gente não foi criado assim, mas às vezes um cara chega e me pergunta e fala assim, Gonzaga, eu queria recarregar uma 9mm com uma ponta de 147 grains. Quanto de pólvora eu uso? Qual pólvora eu uso? Qual é a receita? Qual a Então, receita? é isso. Eu falo... Cara, que é Aí você promessa. pega e fala assim, O cano ó, é seu, a a arma ideia- é sua. A ideia é essa. Aí dali uma semana, um mês, o mesmo cara vem e fala assim, Gonzaga, e uma ponta de 124? Sabe, tipo assim, é você entender o que é o que e colocar onde. Uhum. Aí você monta. Mas o pessoal não quer saber o como chega na resposta. Ele quer só a solução pronta. É Porra, tudo rápido. eu sou da época que um trabalho de escola Putz, me fazia ir na biblioteca. Barça. Pedir pro meu pai me cortar levar na revista, biblioteca. pra cortar figura. pra Ó, colocar. um trabalho que todo mundo fez aqui. Vulcões. Vulcões. Era um clássico. Bicarbonato de sódio. Não. Era um clássico. Ó, gelo seco. Gelo seco, Aí velho. você ia lá e... Não podia pesquisa. segurar que senão colava os dedos. Mano, Pode olha crer. isso, cara. Isso é Acabou, muito velho. dos anos Acabou. 90. É. Eu fico muito vigilante. Eu tenho um filho de 7 anos e um de 7 meses. E você vê como mudou, cara. Quando meu pai tinha a minha idade... Os 7 meses também você não lembrava como a biologia funcionava. Não, filho, dos dois foram planejados. Relaxa. Pai é quem cria. Quando eles são lindos. Às vezes eu duvido. Quando eu olho e falo, pô, será, cara? Muito Será? bonito. O Langner tem cara de pai, né, cara? o Rodrigão do 19. Não, mas sabe o que eu acho legal? O Langner tem cara de pai. Pô, Tem, cara, Sabe? Tipo, ele me manda foto com o pequeno dele. Eu falo, mano, você tem cara de pai. Eu gosto de É. pensar que é a melhor coisa que eu sou. A melhor coisa que eu fiz, né, foi ser pai, assim. Eu sou bom nisso. Eu gosto de pensar. Você curte. Mas assim, eu procuro passar pra ele justamente isso. E a minha mulher me ajuda muito nisso. Esse negócio do não. Não é não. Não é não. Mas É dá. isso. Às vezes ele fala assim, ô pai, mas você não tem dinheiro pra comprar? Eu falo, tenho, filho, mas eu não vou comprar. Mas eu não quero. Acabou. Acabou. Não vai ter agora. É isso. Mas, esse negócio de trabalho de escola, cara, era um inferno. Levava a semana inteira pra fazer essa porra. Eu cobradão, pô. Eu sou filho de professora. Minha mãe é professora de português. Professora? Professor de português. Olha, português são as o bravas. que os seus pais eram? assim? A minha mãe é professor de português. Certo. E o meu pai, ela não, depois que eu nasci, ela já não lecionava, Não lecionava mais. Ela cuidava da gente. E o meu pai é técnico de refrigeração. Ele trabalhava na rede. Ou seja, você seguiu o caminho do seu pai. Segui. Hoje eu tenho uma empresa Uma disso. empresa disso. E o meu pai foi gerenciou. E olha isso. que muito louco. Carita, sua mãe é psicóloga, né? Hã? Tá babando, né? Tá babando. E seu pai é? Você vê que ela sabia educar muito bem, né? Isso, Na Havaiana, na vara, na vassoura. E seu pai é? Meu pai é engenheiro. E você é? Louco. Ah, Puxei minha mãe, né? Eu virei caso pra minha mãe. Não, tudo bem. Né? Não. De tanto apanhar da minha mãe, virei engenheiro. É. Porque psicólogo eu vi Você que não não quer dá. ser. Minha mãe era auditora financeira. Meu pai é biomédico. Biomédico, Eu sou biomédico. Não, mas é o que a Então, gente falou. os você heróis, é seu pai, os heróis. velho. Isso leva no começo. É. Os heróis. Tem um vídeo institucional da minha empresa, do laboratório, que
eu acho bem louco que eu falo que na minha época os heróis usavam capa, o meu usava jaleco, Boa. porque era meu pai, sabe? Então, Que doido. É isso. e você, Bruno? Seu pai é o quê? Ele é analista de sistemas, meu pai. Sua mãe? Fez administração de empresas, né? Mas hoje ela trabalha no lar mesmo. Não, então você tá fora. É só a gente... Não, mas você percebe que assim, era normal na nossa época. Como eu era o único meio desmiolado, virei advogado. Virou advogado. Cara, você tem vergonha não, cara? Mas você percebeu que a gente volta ao começo da conversa que assim, a gente tinha nosso pai como nosso herói, como nosso espelho, como nossa meta de vida. A gente não queria ser alguém parecido, a gente queria ser ele. Não, na verdade meu pai me obrigou mesmo. Você vai ser eu, Falou, porra. eu Você tenho vai ser que nem eu. Alguém tem que tocar essa porra. O Caritá é o engenheiro, assim. Não existe regra de 3. Ele cria uma fórmula pra burlar a regra de 3. Um dia o Caritá postou foto da empresa, eu falei, pô, Caritá, eu gosto muito de ferramentas, essas coisas, um dia eu quero ir conhecer. Ele falou assim, pô, vem, cara, é pequeno, mas é limpinho. Eu falei, eu falo isso para minhas namoradas desde que... Brincadeira. Cara, olha que muito louco. Brincadeira, não é limpinho, não. É. Na nossa época, tinha uma coisa que criança detestava ganhar, que é meia. Nossa, meio Ninguém cueca. nunca... Sabe, tipo, Não, aquela- a criança não gosta de ganhar roupa. Não, sabe, Roupa, sabe aquela, roupa, sabe né? aquela tia velha? Mas roupa é ruim, mas meia é pior. E depois de velho, você começa a gostar de ganhar O cara meia. tá rindo de quê, cara? Tá rindo de quê? Ganhar meia, velho. É. A gente gosta disso hoje. É, né? A galera dos 30 e tantos, Eu sabe? não gosto, Dá não. valor a uma Eu meia. não gosto, não. Acho uma merda. Eu não gosto de ganhar Ah, isso. mentira. Cara, é o seguinte, ó. Eu falo pra minha mulher fala que eu sou igual criança. Eu gosto de ganhar presente, mas não me dá merda, velho. Não dá porcaria, porra de meia. Vai, merda. É um negócio legal. Eu gosto de pra meia. mim. E assim, quanto mais ridícula for, pra mim, melhor. Não, eu não gosto. Não gosto. Nunca gostei. É trauma. A cueca, a meia. É criança, cara. Vai dar presente pro Léo. Ah, vamos dar uma roupa. Roupa não. Dá brinquedo pro moleque. Roupa Gente, vocês não. vão tocando papo aí que eu vou no banheiro. Já tomei Vai- água. Já? Não dá conta. A primeira aí, ó. É, a primeira. A primeira do minuto, né? Viu, mas, ó, pensando nesse fato da criança, antigamente, eu até converso com a minha mãe sobre isso. A gente não tinha grana. Então, eu ganhava, por exemplo, 2 brinquedos por ano. Eu fazia aniversário em janeiro, era o primeiro brinquedo. Em outubro, Dia das Crianças, segundo brinquedo. Natal não. Emendava, né? Eu sou de janeiro. Então, era um presente de Natal e aniversário. Então, era o presente do primeiro semestre e o presente do segundo. Sim. Só que o que minha mãe sempre comentava, que ela colocava a gente no chiqueirinho. Lembra do chiqueirinho? Existe chiqueirinho ainda hoje? É o quadrado, Existe. né? Existe. É o chiqueirinho. Eu tenho em casa um chiqueirinho. Não, ela punha a gente no chiqueirinho, cara, com o presente do semestre, que era bem simplório normalmente. É. E, cara, a gente ficava... Ela falou, vocês ficavam, você e sua irmã, 5, 6 horas em silêncio com aquele brinquedinho. Sem encher o saco. Hoje em dia as crianças têm um input tão grande de informação que não tem como você ter... Não dá pra falar que dá pra ter a mesma dinâmica. Ah, mas o pai solta o iPad, solta o celular. Cara, a criança vive isso. É complicado você tirar, né? Tô dizendo que Sim. você tem que dar. É só que ela chega no colégio, todos os amiguinhos é iPad, vai na casa do amigo é iPad. O que eu vivo com a minha filha de 11 anos, principalmente. O Vicenzo ainda não chegou nisso, né? Mas aqui tem 11, então o que eu faço? Eu controlo um pouco o tempo que ela tem o celular dentro de casa. Então, dentro de casa, ela pode usar 1 hora. Terminou Boa. 1 hora, ela tem que devolver. Faço isso. Porque senão, cara, é o dia inteiro. Você perde, é o você perde um- WhatsApp. A daqui gente pouco já as não redes tem disciplina sociais e tal. nisso. É. Exatamente. Como você vai uma criança que não tem regra na vida, Não, né? senão ela não vai ler, senão ela não Voltei. vai estudar. Ela Cara, vai ficar ali o Isso tempo que o inteiro. Caritá falou é um negócio crônico. Em casa, por exemplo, né? O Léo tava muito mal acostumado. Meu filho. Chegava no aniversário, ganhava presente de geral. Chegava... E aí, um dia eu conversando com a minha mulher, falei, olha, tá errado esse troço. O moleque ganha presente pra caramba e tal, não sei o quê. Vamos estabelecer. Agora é Natal, Dia das Crianças e aniversário e só.
Pô, chegava no Natal, cara, ganhava presente de todo mundo. Ganhava dos avós, ganhava dos tios, ganhava de todo mundo. O moleque ficou mal acostumado. E assim, ele brincava 10 minutos e largava. E é o que você falou. Eu vejo isso no meu sobrinho, Langer. A Cara. criança não se interessa mais pelo brinquedo. Porque, ó, Ela se interessa pela rotatividade. exato. E aí não tem o desfrute do negócio, Cara, de imaginação. Teve um aniversário dele que ganhou aquele monte de coisa de todo mundo e foi, não tem mais? Eu falei pra ela, tá vendo? Isso tem que acabar. O prazer já tá em ganhar e não em brincar. Você lembra a gente? Pode crer. Cara, eu ganhava um negócio, era uma semana eu grudava. Meu com Deus do céu. Sim. velho. Uma semana, ganhava aquele brinquedo e tal. O Léo tem um corte cheio de brinquedo, ele nem liga. Não liga. Então, assim, é frustrante pra gente, que a gente quer dar e, nossa, não tem mais. Eu ganhava, ficava maluco. Hoje é o excesso, é Mas muito acesso. Cara, Tem sabe o que eu acho acesso. muito É louco? muito tudo, Mas cara. como que você vai mudar? Ó, não tô dizendo do presente, mas vamos pensar da informação. A gente não tinha, era tudo na nossa cabeça. Inventar, brincar de polícia e ladrão, escolinha, o que fosse, cara. Eu brincava muito com a minha irmã. Como eu tinha minha irmã na rua, Médico. Sim. médico era com as primas e com a vizinha, né? Ó, isso aqui é tudo anos 90 aqui. ó. Ó, Carma não dá, isso aí é... Pelo amor de Deus. Meu pai fala que tal coisa é tão sem graça quanto dançar com a irmã. Eu também falo isso direto. Isso aí é dançar com a irmã, a mesma coisa. Mas esse negócio de informação, o Léo tem o tablet dele. Só que é tudo monitorado. Eu sei tudo que tem ali. É YouTube, quer YouTube? YouTube Kids. Sim. Ele gosta muito de negócio de animal e tal. Pai, não tem. Meu, se vira, cara. Não vai. Tem que monitorar isso mesmo. Você não vai transformar o moleque num alienado nesse sentido, mas você consegue direcionar sim. Não, Consegue. tem que controlar, porque assim, Tem que controlar. é uma velocidade de estímulos, né? Que a criança fica recebendo ali, é joguinho, é desenho, é tudo. É essa questão dos presentes e é essa questão da frustração. Quer dizer, você cria um ser humano que tá a todo momento recebendo estímulos, né? Prazer, e não sabe lidar com a frustração. Então é um negócio, cara, muito Cara, maluco. você falou um negócio que é absurdo, assim, lidar com a frustração, né? A gente vive de uma geração que... Você Você lembra? acostumou. Só deixa eu fazer uma lembrança. Vocês lembram pra assistir televisão? Tinha que Tinha uma esperar. TV, É. Eu tenho uma Pra começar, ligava a TV, conversor, né? Era o botão touch. Isso. Era touch. Era. Você lembra disso? Tinha umas É que os eram mesmo. metais, não, eram os É. metais, assim, você passando o Era dedo. de metal, verdade, Era- verdade. touch. O controle era um negócio comprido assim, de metal. Sim. Os botões. Cara, demorou. E até o canal 13, 14. Aí você ligava na Tempão. manchete. Na Em manchete. São Paulo, o SBT era o canal 4. O Globo era o canal 5. A manchete Cultura eu era não o canal lembro. 2. Mas eu chegava da Manchete era o escolinha, 7. 7. tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Já é louco. do Zodíaco. Acusou a idade pra caralho. É, Acusou a idade. Giraia. 95. E sabe o que eu Nossa, achava sim. muito louco? Que assim, quando eu assisti TV, a programação casava assim, da minha avó assistia a novela das 6. Aí eu ia assistir O Mundo da Lua. Na lua. Nossa, do Lucas. Pô, Alô, Lucas Planeta Silva Terra e chamando. Silva. Isso aí. Puta, Isso era- muito E isso era quando na cultura, acabava... né? É da cultura, É. canal 2. Lá em Goiás não tinha. Canal 2, ele não. Canal 2. É. São Paulo era canal 2. Lá em cultura. Goiás era SBT, Globo, Bandeirantes e só. E tinha também o Globo Rural, né? Acabou. O Globo Rural de Ó, manhã. manchete. Não tinha. Porque lá em Goiás não tinha. Clássico. Não- Era Mundo E da assim, Lua, Tintim. Na hora da a novela, da doideira sua avó, da sua mãe, Acabou. podia estar o pau quebrando. Acabou. Ia pra novela. Ia pra novela. E quando a sua irmã queria assistir um canal, porque passava o desenho dela, e você queria assistir o seu desenho no outro canal. Quem Ferrou. fosse melhor no Meu, box ganhava. É. Cara, eu com a minha irmã não Era tinha essa trash. treta. A gente tinha as Nossa. mesmas coisas, mas em 95... É claro, sua irmã jogava Airsoft com você? Era sangue bom. Mas entre 95 e 96, que a gente comprou o primeiro computador, que foi um Pentium 100, a gente começou a usar o Mirk. Quem é de São Paulo não usava o Mirk. Não, caramba, cara. Não, vocês usavam ICQ, era mais almofadinha. Eu usei Mirk, sim, senhor. O Mirk, ele era um bagulho muito... Cara, aquilo... Rudimentar. Não é que é rudimentar. Ele exigia um pouco de programação pra quem gostava. Então, cara, era um fundamento... Olha que loucura. Era um fundamento de C++ no futuro pra Porra, sua pode vida. crer. É verdade. Então você tinha que mexer no remote, aliás, Nossa. era super legal. E aí era assim, domingão, conexão 56 kbps. Nossa, que E maravilha. aí meu pai era assim, ó, 1 hora cada um.
vocês têm, tipo, por exemplo, 2 horas pra mexer hoje, cada um escolhe só a hora, e deu a hora do outro, a minha irmã conversando com o paquerinha, né? E tinha que acabar a conversa na hora, porque dava na meia hora, eu acabava a meia hora, meu pai tirava assim, agora ninguém mais mexe no computador, Acabou. e tchau. E era assim, cara. Disciplina. Aí, Anos 90, e olha que velho. loucura, se você não conseguia conectar, porque às vezes você ficava tentando conectar, dava ocupado. Tava Sim. muito congestionado, domingo era o pior dia. Sim. Dava Porque sabe ocupado. por quê? Porque domingo cobrava um pulso só. Era mais barato. E aí, se você não conseguia conectar, por exemplo, eu demorei 40 minutos pra conectar, eu só tinha 20 minutos. Problema meu. Meu pai falava assim, ó, deu sua hora, tchau. Mas eu desconectei agora. Tchau, sai Se do vira. computador. E era assim, cara. Isso era... Isso ensinava você que, tem limites, né? Regras. Regras, né? Regras são regras e... Pô, caramba, às vezes não vou conseguir aquilo que eu quero. Porra, eu me Sim. lembro. E que tá assim, tudo bem, cara. Tá E tudo que de bem. domingo era No horrível. próximo domingo tem mais, entendeu? meu pai Então, pô, raramente me deixava ficar acordado até depois da meia-noite. Porque depois da meia-noite cobrava um pulso só. Era a hora. Então você podia usar a internet. Mas assim, mano, tinha que acordar cedo pra ir pra escola no outro dia e tal. Então, lembra? Bate-papo da UOL, ICQ. Isso aqui. nossa. Você chegava na pessoa que você nunca viu na vida e falava assim, tá a fim de tecer. De tempo. Quer Lembra disso, tecer, cara? velho. Nossa. Tecer. Tecer, pra quem não sabe, é teclar. O computador era do meu irmão, né? Meu irmão ganhou o primeiro computador dele, acho que em 96, e nunca mais largou. Cara, o até meu foi hoje. um 386, nem existia internet É, o ainda. meu irmão trabalha com isso até hoje, né? Meu irmão É. trabalha na Microsoft. Caramba. É, Olha. até hoje. Nunca mais. Foi o melhor investimento do meu pai, foi ter dado aquele computador pra ele. E assim, eu usava de vez em nunca, velho. Ele que dominava. E a gente brigava, que a gente dormia no mesmo quarto. Dar um computador pro irmão e um freezer pra ele. Deu no que deu. Não, pra mim foi melhor, eu ganhei um A carro. Eu geladeira. ganhei um carro. meu computador ganhou um carro, tá bom? Tá Tá bom. Foi ótimo. O que era? Um Fiat 147? Não, meu, um passatão. Passatão? Opa. Ah, Então você ganhou um carro com primeiro 30 anos, carro. então, pô. Ó, não ganhei com 19. Pior que assim, eu tirei minha carteira de motorista, eu fiz 18 anos em junho, em agosto eu tava habilitado. É. Você tá rindo, cara? Eu ia quase morrer eu fui ter meu carro com 19 anos. Cara, eu passei um ano a pé, com habilitação no bolso. Meu pai chato, meu pai não me deixava pegar o carro. E meu pai era assim, ó. Ô pai, deixa eu dar uma volta no carro. Não. Vou sair com uma menina. Ah, é? Você tem dinheiro? Na hora. Mano, Isso que eu gostava do pai. É. Meu, Ponta Nossa, firme. meu, Deixa eu ver esse. meu pai era idêntico. Meu pai era assim. Se pai, você deixa eu dar uma falasse volta que no tinha mulher envolvida, ele falava carro. assim: Na hora. filho, faz o que for necessário. É, pega o carro, tá aqui. o Briga, dinheiro. arma de fogo, droga. Desde que tenha mulher envolvida. Tem que ter mulher no meio. Quase não existia droga naquela época. Pelo menos Não, assim, tô brincando. Cara, tinha, mas a gente não era envolvido. Não, mas assim, não. É uma Zero, coisa zero. do submundo pra Cara, caramba mesmo o negócio. Imagina, Era tipo, assim, era maconha. Woodstock Nem foi era pra lá. falar isso daí, Cara, né? a gente tinha medo dos maconheiros. Era Sai de mesmo. perto desse cara que ele é maconheiro, velho. Né? Tinha medo. Não, Esse sim. nego é maconheiro, não vai perto dele. Hoje, cara, olha o que virou hoje. Hoje tudo, os moleques estão usando droga. Pra tudo quanto é lado. Mas assim, o que você vê esse negócio de carro, eu vejo os moleques de 18, 19 anos nem pensam em ter, cara. A gente não Tudo tem a Uber, hora tudo de Uber. fazer 19, Não, é 18 Uber. anos. Fala assim, pra que eu vou comprar um carro se eu posso usar Uber? Usar Uber. Pra que eu vou comprar uma casa se eu posso alugar? Mas a Ou gente viver não em- dirigia só com 19 anos. Não. Mas, cara, o meu pai sempre... Essa era a parte boa. O meu pai me ensinou a dirigir, sim. Mas ele era severo demais. Meus amigos pegavam carro, eu não tinha conversa. Não, mas eu pegava escondido. Eu não- Peguei uma vez, tomei um pau, cara. É normal, mas aí vai da sua qualidade Não. da malandragem. Ah, mas peraí. Meu pai tinha um Opala. Ah, não, aí ligou, fodeu. Imagina, Opalão. Então, aí vai Cê é dos louco. seus amigos ajudar a empurrar até a esquina de baixo e ligar lá só lá. Eu tinha uma namorada, namoradinha, era moleque, Cristiano. Tinha um narigão, dava pra fumar no Como ela chuveiro. chamava? Cristiane. Você falou meio rápido. Nariguda e tal. E uma vez ela falou assim: nossa, carro bonito do seu pai e tal, não sei o quê. Quando você aprender a dirigir, eu falei, não, mas eu sei dirigir. Seu pai descendo, eu falei, deixa. Meu pai não deixava eu pegar. Pegar na chave. Domingo, de tarde, meu pai dormindo no sofá. Cheguei lá, catei a chave devagarzinho, fui lá, liguei o Opalão, saí com ela. Opalão? É, meu pai era. Eu falei. 6 É, caneco? Opala, bigode e oitão. Não, Era 6 trilho. caneco? É, o Comodoro, meu pai tinha. Commodore, É. 4.1. É. Cara. Aí peguei ela na frente da casa e dei a volta no quarteirão. Quando eu virei a esquina, meu pai tava na calçada, só de short. De short e descalço. Olhando assim, ó. Só que assim, eu não sabia dar ré no carro. O que eu fiz? Passei por ele, deixei ela na porta da casa dela, que era lá no fim da rua, e dei outra volta no quarteirão.
O cacete comeu. Cara, quando eu parei o carro, ele me tirou pela janela. Foi um pau. Aí ele Pela falou... janela, pelo cabelo. Ele falou pra mim, vai lá buscar ela que ela vai te assistir apanhar. Vai assistir você. Eu falei, eu não vou. Você vai apanhar mais. Eu falei, eu pago. Aí, ó, pau, velho. Mas bancou. Banco, eu vou buscar ela pra me assistir apanhando. Nem a pau, cara. Não, O meu pai já era do tipo assim, passou com uma menina e falou, aí, filha... não quando você tem 13 anos. Finalmente deu certo. Não, eu acho que o medo de usar lycra era tão grande que ele vai assim, caralho, menino. Era pior que... Lycra. Vai, garoto. Calça bailarina na época. Eu vou te falar um negócio. Na nossa época, calça jeans chamava-se calça li. Calça ali, não, calça ali. Calça Do meu ali. dia, Não, do meu eu dia. não, eu não. Era calça jeans mesmo. Não vem, não. Eu já tô velho o suficiente pra você me envelhecer mais. O Não. Gonzaga tá indo longe demais. Eu tô falando, eu escutei minha mãe falar, tem que comprar uma calça li. Cara, eu sou da época do M2000. Véi, eu fiz Não tive, Ó, o mas Caritá eu que era o Caritá que é tênis. aviador, eu fiz um dos últimos voos do Electra na ponte aérea, quando era pivete. Foi meu primeiro voo, foi de Electra. Eu era pivete. Rio Minha mãe era auditora fiscal e tinha uma voei nisso. uma filial no Rio de Janeiro. Então, às vezes, minha mãe me levava. Era na hélice ainda. Eu voei num bandeirante da Passaredo, Passaredo. que chama-se, um carinhoso de Passamedo. Passa medo. Da Passaredo é Eu top. voei no Passaredo. Passa medo é com o Caritá, velho. Eu voei de Campo Grande até... De Campo Grande, não, de Cuiabá a Goiânia, num Passamedo desse aí. Passa Cara, medo. parece uma belina com Uma asa. Brasília de asa. O troço é É aí feio. que a gente gosta. Pô, apesar que tem até umas companhias aéreas hoje que tem uns aviões que parecem uma CG de asa, né? Pô, teve um dia... O bom é que eu não entendo nada, só sei entrar. também. eu também não entendo nada, mas o barulho que faz por dentro e quanto treme, eu falo, vai cair essa bola. Enquanto faz barulho. Eu vou cair em cima de um barracão aqui em Guarulhos, certeza. Enquanto tá fazendo barulho e tremendo, você tá tranquilo. Dura quando fica em silêncio, igual o da Lamia, né? Nossa! Cara, eu sempre Quando vou... acaba Pô, o mas combustível, a ninguém- extinta Varig, cara, eu lembro de pivete, cara, minha mãe, esses últimos, eu acho que foi um dos últimos voos do Electra, tipo assim, o avião pousando, o pessoal aplaudindo, sabe? Cara, vocês são boy. Eu já voei eu voei velho já. Voei velho. Pô, a primeira vez que eu voei foi em 94, 95. Na realidade... A gente também. Não. Mas a gente era jovem, né? Mas, ó, falando da aviação, cara, a década de 90 ela foi fantástica, porque era uma época, de novo, pensando nessa questão de restrições, não tinha muita restrição. Pô, podia conhecer a cabine. Não, eu você pedia pra ver, você voava dentro. Você voava lá, cara. Minha Você é mãe, de quando era saco. pivete, minha mãe falava que eu era pivete, eu nem lembro disso. Minha mãe falou assim, que eu fui conhecer a cabine e eu perguntando onde é que tava o Papai do Céu. E podia ser. Hoje a cabine tem uma porta blindada. Já era tonto, já. Já era tonto. Com 3 anos de idade já era palhaço já. Mas Mas hoje a cabine tem uma porta blindada que não abre É por louco, nada não pega nem nesse perto. mundo. Se morre os dois lá dentro, o avião cai. Era o moço da Não tem o que voadora, fazer. assim, Não tem o que fazer. É. Se um infarta, o outro infarta, vendo o outro infartando, o avião cai. Eu juro por Deus, teve um dia, cara, que Eu não ando mais de avião, meu. Eu também. eu não quero tenho saber medo dessas de voar de coisas. avião, mas sei lá, nos últimos 2 anos a gente viajou que nem uns loucos dando curso. Cara, eu não tenho medo, mas eu tenho cisma. Sabe Não, a gente foi pra tudo quanto é lugar do país. E Tá teve um dia que eu falei assim, eu estou numa CG Titan com asa. você tava de ATR-72. Não sei, mas o bagulho fazia um barulho esquisito, tremia pra cacete. Eu fico olhando pra onde? Eu fico olhando pra aeromoça. Eu também. Se ela Eu fico tá olhando bem, pra ela. tá tudo bem. Não, se ela tá tocando foda-se, fala, beleza, tudo bem, mas ela estava com cara de tensa. Mas a aeromoça só tá pensando em que ela vai jantar. Porra nenhuma, ela tava com medo. Ou quem vai jantar ela. Ela estava com medo. E eu estava. sempre Imagina eu. Falando em no aeromoça, assento. chegou. No assento 1 Charlie, olhando pra ela e falou assim: essa porra vai cair. Vai cair em cima de um barracão. Nossa. Falei, imagina. Eu fiquei pensando, falei, será que a meia que eu tô tá furada? Porque depois eu não quero passar vergonha, depois de morto, né? Alguém reconhecendo com a meia com o dedão furado. Fiquei pensando nisso. Mas, ó, Opa. você quer uma coisa importante da questão da evolução? Década de 90, as regras na aeronáutica... Brincadeira, a gente voa super seguro. Os aviões que a gente voa hoje são da década de 70, não sabe? Rapaziada. Tem. Eu vou da década de 40, eventualmente. O quê? Ah, Qual?
É o 14 bis. Não, Piper J3, 1943, enfim. Mas, ó, pensa nisso. A década de 70, o Brasil, não lembro se vocês viram isso, mas O pessoal que é fogo esperou a gente comer o pote inteiro de azeitona. Pra trazer um troço legal aqui. era muito rico na aviação, pessoal. Vocês lembram disso? Esquadrilha da Fumaça com avião vermelho ainda? Lembra isso? Não. Não lembra? Lembra, Brunão? Isso eu também não lembro. Esquadrilha da Fumaça foi bem legal. Daí, Não, nessa época aí já era mais pra Playboy, né? Que Playboy. Aí, ó, olha que ledo engano, porque eu falei isso pra você. Ledo engano. É. Ledo engano. Bonito, hein? Bonito, hein? Maravilhoso. A criança, normalmente, você pega muita criança pobre, o sonho dela é ser piloto. Por quê? O que tem toda vez, uma vez por ano, Limeira tinha isso. Toda vez tem o quê? O Pirassununga, São Paulo também tinha, né? Em Marte, principalmente, portões abertos, que é o show aéreo de graça. Então, toda criança pobre, quando ela tem uma oportunidade, ela vai para o clube, porque é circo de graça. E década de 90, além da Fumaça, você tinha a Esquadrilha Bruxa e a Onyx Jeans. Vocês não lembram disso? Ninguém lembra da Esquadrilha da Onyx Jeans? Cara, desculpa, mas... Os T-6 vermelhos. Lembra disso? T-6. T-6 foi um avião famosíssimo de acrobacia. Sim, mas aí tinha a esquadrilha... O Carlos Zedo, que faleceu, que era um argentino, ele tinha aqui uma esquadrilha que virou o Circo Aéreo Oi, depois. Com os aviões coloridos. Inclusive, um dos aviões eles usaram para fazer o Mercenários, quando vieram aqui pro Brasil, Stallone... É mesmo? Usaram uns aviões pintados de preto. Era um avião colorido, da Oi. Enfim, na década de 90, as regras, né, da aviação eram muito mais liberais, era muito mais tranquilo. O cara passava fazendo rasante em cima da plateia, fumaça pra cá, fumaça pra lá, cruzava do jeito que queria. Então, a aviação era muito mais viva. Ô, Caritá, quando é que pararam de fumar dentro do avião? Você sabe? Cara, ó, pensando no Electra, eu acho que até de Fokker 100, quando eu voei, ainda podia. O Electra eu No tenho Electra certeza. podia. Porque Não. no Electra, no fundo do Electra, tinha um lounge. E como o Electra fazia ponte aérea Rio-São Paulo, Um lounge, é a Gali. é uma galeria. Mas chamavam de lounge. Pra galera fumar. Chamava-se lounge. Assim, e era um lugar que não era poltrona como a gente conhece hoje. Era um sofá tipo em U, assim, ó. Então, quem chegava primeiro sentava no lounge. Lá podia fumar e tal. Mas tu pode fumar podia fumar no avião inteiro. Meu, tinha cinzeiro igual em Carro. Em busão. Qual carro é? No busão. Mas Que até é uma hoje... época muito louca, porque... Não, até hoje, na porta do banheiro, tem um cinzeiro. Que é pra se alguém resolver fumar, ter um lugar certo onde Pra apagar. pagar, Mas a gente vem de uma época que fumar era bonito, né? Mas sabe o que era massa? No avião era assim, ó. Não vou completar a frase. para Você por aí. fumava dentro do restaurante, cara. Não, Pô, mas, ó, pensa no Mas sabe o que eu avião. achei engraçado? Não, velho. Eu lembro da minha mãe fumando, quando ela conversava com os dedos, ela fumava com a mão aqui atrás, assim, ó. É, Pra não como voar se- fumaça do cara. Não pegava em você, né? Isso. Minha mãe fumava Cara. frilongo. Ó, Eu sei que eu lembro do Electra. Desse tamanho. A galera assim, ó, serviu o almoço. Primeiro de tudo, Varig, enfim. Talheres de metal. é. Chique, Porra. bonito. Quem não tem um talher de metal Cara, da um Varig em almoço casa? mesmo. Todo mundo roubou um talher de metal da Varig. Lá em casa tem daquela Allianz. Dá, viu? Então é recente, então. Transbrasil, lembra Transbrasil? O Que faliu internacional também? da Allianz, Todos Transbrasil. delinquentes. A Transbrasil seria super atual. Eu tenho cobertor da Transbrasil até hoje em casa. Seria super atual, né? não, é Transbrasil Na e era época- tudo... Não, e o símbolo das delinquentes. era o né? arco-íris. Era um arco-íris, é. Mas Mas que o Brasil era- é das O antigas. que era muito louco? Serviu o almoço, todo mundo comia. Aí serviu o café. Um primeiro filho da mãe acendia um cigarro. O avião inteiro acendia o cigarro. Mas é o que Virava basta uma neblina, uma maroba. É o que Aí basta era pra um moça pra fumante. conversar, ela tinha que abaixar pra ver sua cara. É reação em cadeia fumante. É. Sempre. Cara, isso aí era um negócio que era pra qualquer lugar, era desejável, né? Os carros vinham preparados pra isso, com acendedor de cigarro e tal. Hoje é pra carregar o celular. Verdade. E o carro... Tipo, Os Cessnas que eu vou, que ainda são década de 80 pra frente, ainda tem o acendedor. Olha lá, lighter. Isso você tem, normal, igualzinho. pô, tem que fumar lá dentro pra Lógico. honrar o bagulho. Não, e dá pra abrir a janela, né? Então você vai com o braço pra... Meu, braço pra fora, cigarrão. Cigarrão. Um Calton, né? Caldo, um Eles Hollywood. foram tornando tão chato fumar que eu, por exemplo, fumei quase 10 anos, né? É mesmo? Fumei dos 14 até os 22. Até um pouco antes de casar. Eu pito meus paeiros Pendrive. hoje. Então, hoje é vapo, né, meu? Pendrive. Hoje é pendrive, Eu né? acho uma merda. Mas ficou tão chato fumar que, pô, cara, não tinha condição mais. Em nenhum lugar onde você vá hoje, você pode fumar, nem restaurante, nem... Cara, lugar eu público, lembro nem nada. quando migrou esse Então, negócio, por exemplo, na perde sentido, balada. né? Você não poder fumar dentro da balada. Então, cara... eu lembro.
ficou um puta negócio esquisito que o pessoal tinha que ir pra fora e tal. Você tava com uma menina que fumava, bom, eu vou ali fumar. Ferrou. E ficava todo mundo lá fora Na isolado. nossa época, se você não fumasse e fosse na balada, você voltava cheirando cinzeiro. Ó, Era cinzeiro, não era cigarro. O cabelo das meninas. Chegava e tomava banho da balada porque não conseguia dormir. E eu fumava, era 1,5 na balada, meu. putz. Eu sou da época que a mãe da as amigas da minha mãe tinha a voz lixada, sabe? Falava aquela voz. Voz de fumante. Minha tinha uma amiga derby. Raquel, Voz lixada. Voz falava de 2 derby. maços de derby vermelho, irmão. Nossa. Por dia. Não que isso fosse saudável. Só tô Não dizendo funcionava, que, mas era da pô, época, ué. caramba, meu, né? Você Eu- respeitava a opção do outro, né? Mas eu acho engraçado que Beleza. meu pai é tabagista há 55 anos, né? Daí eu brinco pra ele assim, porra, você fuma faz 55 anos, vai morrer com isso aí, não sei o quê. Ele falou assim, mas quem que imaginava que faria mal? Não tinha comercial sobre isso. Eu falei, imagina que ingerir fumaça o dia inteiro poderia fazer mal, né? De forma alguma você vai Cara, imaginar isso. O Frank Sinatra fazia propaganda na década de sei lá o quê, falando que a voz dele era bonita porque ele fumava. Aquilo. Fazia propaganda de cigarros. Pega as propagandas brasileiras de cigarro Pô, antigamente. era legal demais, cara. Era assim, era um maço de cigarro e um estetoscópio. De um médico, assim, sabe? Tipo assim, era um cigarro. Era Bom. legal, era bom. sempre vai. Era isso, é. Era o cowboy do Marlboro, né? Nossa. Esse daí sensacional. O meu pai tinha essas noias também de pegar, depois quando começaram a colocar essas propagandas pesadas no maço de cigarro, ele pegava um do câncer, ele falava assim, viu, dá pra trocar pelo da impotência, que esse eu me garanto. Esse eu já tô mesmo. Tem aquele do rato morto, dá o do rato. Mas eu vou falar pra você, O dente tudo quebrado, me dá isso aí. eu vou admitir Agora pra eu vocês. vou no banheiro. Um dia, espera só, escuta essa história. Você Ah, não sabe não, dessa. vai. Não, né, Não, Paulo? dependendo do Gonzaga, eu tô ferrado. Tá nas calças aqui. Um dia eu fui parar num baile, um amigo meu que me levou. Puta, baile. Eu não sabia. Era um baile tipo da terceira idade, assim. Eu tava lá. Mano, do nada, a hora que eu cheguei no baile, a primeira coisa que eu vi foi uma tiazinha. E eu notei, a tiazinha tava meio esquisita, assim, sabe? Sabe, coisa de velho. Um maço de cigarro aqui, ó, no ombro, aqui, por dentro da camisa. Eu falei, puta merda. É hoje. Fui embora. Falei, pra mim não dá. Até hoje, meu. Pra mim não dá. Não dá. Ele diz que esse baile, a hora que acaba, acaba às 4 da manhã. É o baile da saudade. Esse amigo meu me levou e ele ficou, eu fui embora. Acende as luzes, diz que assim, o que você acha de telecena, mega cena, papagaio, andador no chão, velho, que acaba o baile, é uma coisa de louco. Mas na época, eu me lembro dos amigos do meu pai com maço de cigarro embaixo da camiseta aqui, ó. Pra não amassar o cigarro. Cigarro na orelha também. Cigarro. É, na orelha era um só, mas aqui era um maço. Aqui embaixo da camiseta. Mudou, né, cara? Hoje você Mudou, não vê mudou. nem filme. Antes nos filmes era normal, cara, fumar. Hoje você não vê nem filme. Não, hoje você vê engraçado como são as coisas. Você Hoje é o vê- vilão que Mas que você vê o fuma, cara né? fumando maconha, né? É. Que coisa, né? Como Então. a gente vive uma hipocrisia, na verdade. E né? eles Pô, cara. tentam sempre normalizar isso, já percebeu? Tentam, Nunca exatamente. é negativo, é uma coisa legal, é normal, eles entram no lance do humor. O lance de fumar maconha. Mas isso é uma agenda. É pra normalizar mesmo. É pra- não tem é problema uma não. agenda. Pode usar. A gente conversando com os amigos esses dias, falando sobre isso, eu falei, cara, isso aí é droga, velho. Não tem conversa. É droga. E os caras tentam normalizar o negócio, fazer... Ah, mas em tal país é normal. Não, mas aqui não é. Simples Cara, assim, aqui... Foi que um amigo meu me falou outro dia, falou assim, pô, mas em Amsterdã é normal. Eu falei, olha o tamanho de Amsterdã, olha o tamanho de São Paulo. Exatamente. Só começa por aí, falando de Brasil. Falando do estado de São Paulo. Não, e outra coisa, o pessoal fala de legalizar mais. Hoje você vê os caras fumando maconha no pão de ônibus, de dia. Ninguém, mano... Não é mais criminalizado o consumo, né? O que é uma maluquice, né? Na É- verdade, é a na ponta, verdade, na verdade, você tem até um procedimento e tal, que você comparece perante o juiz, se compromete a não usar mais e tal. Ah, Mas assim, na prática não tem pena mais. Para, entendeu? O lá. cara não vai mais Adianta preso nada. e tal. Então, assim, não que eu sou a favor de criminalizar, né, o uso. Eu sou a favor de acabar com a venda, né? Só que, assim, enfim, né? Você vê por diversas razões que realmente existe essa agenda que você disse, e não é à toa que o presidente da Colômbia já falou que quer, né, que ele é a favor da legalização da cocaína, né?
Nossa. Entendeu? Então, assim, começa assim, né? Começa dessa forma. Né? Você sabe que assim, cara, eu sou um defensor dos direitos individuais. Eu sou mesmo. Cada um faz o que quer. Mas qual que é o lance nesse negócio de... Você é contra a legalização da maconha? Eu sou contra pelo seguinte. A pessoa faz o que ela quer. Não tem problema. Papo polêmico, hein? Vai render corte. Mas olha só. Não existe nenhum caso no mundo onde isso deu certo. Ah, mas o país... Mentira. Deu tudo errado. Todo mundo que liberou piorou. Então assim, se o cara provasse, ó, tal país melhorou por conta disso, beleza, o cara quer usar essa porcaria, pode usar. Mas não existe. Você pode ver, não existe. Liberaram no Uruguai e virou uma merda. Entendeu? Piorou, porque falam assim, vamos parar de traficar. Vai nada, cara. Cigarro é legalizado e 60%, eu tava lendo semana retrasada, 60% do mercado de cigarro é com cigarro contrabandeado. E aí? Mas por quê? É um bom argumento. Por né? quê? Mas talvez seja um desejo do povo de fazer o que é legal, né? Porque é mais barato. Mais Eu acho que é mais barato. Então, Cara, mas se Não você tem taxação de legalizar a governo, maconha, tem imposto. Exato. Beleza. Aí A você droga é pelo mesmo mas caminho. É a mesma coisa. Exatamente. Pelo mesmo caminho. É a mesma coisa. Então, assim, pra mim não é uma questão filosófica. Se dane. Quer se entupir dessa porcaria, vai fundo. O problema é, isso não vai resolver o problema e vai potencializar outro tipo de crime. E já tem crime demais. Então, pra mim... Garrafa aí. E é engraçado, né? Quando a gente fala de arma, toda vez fazem esse paralelo. E é um paralelo que eu acho que ele é... Eu acho não. Ele é mesmo um negócio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque assim, a gente tá falando de defesa da vida. Arma de fogo é defesa da vida. E droga? O cara tá defendendo o quê? Ficar muito louco usando um negócio? Exatamente. É muito louco, né? Mas é uma coisa a se pensar, né? A gente tava falando dos modelos aí que a gente tinha na década de 90 de heróis. Que eram os heróis que usavam metralhadora, usavam armas e tal, né? E você vê que desconstruindo esses heróis, essa questão da arma e tal, não, pô, arma é violência, né? Quer dizer, não, a gente muda os heróis porque eles incitavam a violência, incitavam a agressão. E dessa maneira, quer dizer, não, a gente muda o herói e a questão da arma acaba que ficando meio que por tabela, né? Então, pô, né? Aqui, na verdade, assim, eu vejo que o brasileiro foi muito doutrinado a linkar a arma igual violência. A coisa vai muito, muito mais além disso. A arma igual violência na mão de quem não deve estar. Aí tudo bem. Mas na mão de pessoas boas, a arma acaba tornando sinônimo de liberdade. Liberdade do quê? De você, se quiser ter, poder ter. E se não quiser, tudo bem. Mas é uma escolha. Então, eu acho que escolha é igual a liberdade. E eu acho que eu vou além, né? O último podcast que a gente fez aqui com o Gustavo Henrique, do Tauba, Texas, né? Gustavo, um grande abraço pro Gu, nosso brother, né, Caritá? Dono do clube de Tauba, Texas. Tauba, Texas. E aí, o que acontece? Ele explicando lá no projeto de defesa feminina, né? Eu gosto disso, década de 90. A barba cheia de farofa. Barba é inimiga de comida. E você não limpava, você passava o dia inteiro com a farofa na barba. Um pouco no pelo do peito, um pouco na barba. Tava tudo certo. Tudo ok. E você encontrava com outro cara que também tava com a barba. Então tava todo mundo na mesma. É tipo isso. Vai, Bruno. Eu até esqueci que eu tava falando. Não sei. Você é mais além de que a arma era igual à liberdade. Não, então, ele contando a respeito lá das mulheres, né, que participaram desse projeto de defesa feminina e que muitas são vítimas de uma intimidação por parte do ex-parceiro, do ex-companheiro e vivem uma situação assim, né, de conflito. E a única solução viável para essas mulheres é portar uma arma de fogo, cara. Porque, não adianta você entrar com medida protetiva, não Medida adianta protetiva descambar, é papel. Não tem como equalizar. papel. Tem o instrumento de equalização de forças, nesse caso, é a arma. E ele contou aqui, né, vários casos, e falando, era assim, só acabava a intimidação quando a menina pegava e mostrava pro cara, ó, eu tenho uma arma. E não precisava usar, não precisava nem apontar pro cara, é só mandar uma foto, ó. Porque tem era psicológico o negócio. O cara acabou. é covarde, ele não vai mais atrás, entendeu? Exatamente, ele é covarde. Ele só vai atrás dela porque ela é uma mulher. Exatamente. Exato. E Então, assim, na medida que ela mostra, pronto. eu vejo muito isso já acontecer com a galera tentando
equiparar, sabe, homem e mulher. E assim, são seres geneticamente, biologicamente muito diferentes. Então, são assim, é impossível igualar. Sabe, mulheres têm habilidades que homens nunca vão ter. E homens têm habilidades que mulheres nunca vão ter também. Exato. É isso. É. Sabe, ó, é chave e fechadura. E hoje Cara, rola uma bem, coisa... ó. Bonito, Filosófico, É. né? Genética. Mas assim, é uma coisa que... A mulher tem muita coisa que o homem nunca vai saber fazer. Sabe, mulher é multitask, assim. Mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente não faz. Lava a louça, liga a máquina. Eu acho que só pra... Assim, multi- entende? Eu falo, por que exemplo, assim... multitask é nome de aparelho de eletrodoméstico, né? Não, eu vejo hoje assim, por exemplo... numa das minhas empresas, no laboratório, Sim. a gestora, assim, master, é uma mulher. Bife Sim. fritando. E as Tá crianças passando mal aqui. mamadeira. Batendo nas crianças. Mas é assim, de fato. É uma se, posição... se o homem precisasse fazer isso, ia dar tudo errado. Ia dar A tudo criança muito ia passar fome, a roupa ia ficar fedendo. Ia queimar o bife. Mas sabe É. que assim, hoje na minha empresa, a gerente assim da coisa, a manager da coisa é uma mulher. Por quê? Porque ela Manager. consegue fazer... Para de falar inglês, porra. O Caritatinha, Ela é gerente, o Caritatinha já, que ó, lembrar. Já falou gerente, já sabe que é manager. Pronto, o gerente. porra. A gerente geral da coisa é uma mulher. Por quê? Porque ela consegue fazer coisas que a gente não consegue. Eu A acho gente que é você muito... tocou num ponto Pra gente é muito exemplo, gostoso. no caso do Gonzaga, trabalhar. É uma coisa que ela consegue fazer. que o Gonzaga não faz, E ele não consegue. Vocês sabem que o cara que tem maior problema com o trabalho aqui é esse aqui, ó. O cara tá. O quê? A justiça do trabalho tá em cima de mim direto. É mesmo? O quê? Trabalhar assim. O trabalho dele começa quarta-feira, às 10 e termina... Você tá vendo, ó, E termina ó. quarta ao meio-dia. Olha o que Aí ele já tá é fazendo. sexta. Olha o que ele tá fazendo. Assim, isso é de bullying. quarta- Isso é década de bullying. 90. E De ele quarta- aguenta, e você aguenta. Lógico. né? Eu revido. De eu revido. quarta vai pra sexta, sábado, domingo, quarta. É isso. E assim, na verdade, hoje a galera tenta rolar uma equivalência assim que não existe. É assim, é biologicamente impossível Cara, acontecer. Você sabe que quer eu isso acho que a aí. gente, mas eu acho que a gente tá chegando num ponto legal. Acho que a gente tá chegando num ponto de inversão da curva de novo. Das mulheres percebendo que já dá pra, né? Vou parar de tentar essa equalização. Que homem tem uma característica, mulher tem outra. Cara, mas eu posso e falar, cada um eu pode acho que- cumprir eu seu acho papel isso é sem ninguém genético, achar gente. que isso é Eu problemático. posso falar uma coisa? Essa demanda pra mulher do mundo real, a mulher de verdade, a mulher que existe, ela nunca nem existiu. A mulher nunca se incomodou com isso. Não, Exato. a mulher de verdade. A mulher de verdade, a mulher do mundo real não liga pra isso. A gente não tá falando da feminista com Não. sovaco cabeludo, que aquela. Que é assim, se você fala, você quer ser igual homem? É. Então, beleza, filha. Serviço militar obrigatório aos 18 anos. Bora. Ah, não, daí eu não quero. Vai descarregar um Bora. caminhão de tijolo. Quer se fudendo. Sabe o que acontece? não, que é Mas, assim, melhor. a mulher, ela Vai tem que limpar ser, a calha. ela vai tem que limpar ser a calha. protegida pelo homem. É isso mesmo. E uma coisa que a gente tava escutando hoje. O homem, desculpa, que é homem, testosterona a porra toda, vai olhar pra mulher e não vai falar assim, eu me sensibilizo da sua dor, me dá um abraço, vamos pra meditação, porra nenhuma. O homem que vai falar assim, deu ruim, vamos resolver. Vamos dar Isso fim nesse troço. É isso, sabe? Isso assim, É. não é porque é uma coisa que hoje acham errado, desde todo sempre foi o papel do homem. E Gonzaga, a mulher espera. Resolver. A mulher espera isso do Exato. A cara. mulher espera A mulher isso. quer isso. No do fundo, cara. ela E espera. sabe, Não, eu no falo isso fundo, assim, Não, a mulher quer isso do cara. eu falo isso. Isso tá é intrínseco, tá? Meu, é cadê? intrínseco. Resolve. Eu falo isso desde pivete. Tipo assim, eu nasci e cresci vendo meu pai abrir a porta do carro pra minha mãe. Eu vi meu pai carregando a bolsa da minha mãe. Clássico. Eu vi meu pai deixando ela entrar primeiro no restaurante do que ele. Pagando a Isso é uma questão conta. Isso é uma questão de É, gentileza. exatamente. É isso mesmo, Sabe? cara. Não é a coisa do proprietário de samambaia que faz meditação vedeta, sei lá que. Cara, isso aí não é... isso é um termo... Eu não sei se alguém já usou. Mas você entende? O nosso problema hoje é a. Eu não sei se nem existe essa palavra, mas é a desmasculinização Mas do é isso homem. mesmo. Sim. O homem não pode mais ser masculino. É. Mas ó, eu nunca Hoje nós viramos minoria. Gonzaga, Exatamente. eu nunca tive problema com a minha esposa. A minha esposa ela é muito bem definida Ah, disso. nossa, olha. O que é programa de homem, de homem, de mulher. Mas um dia eu convidei ela a vir limpar comigo a caixa de gordura da casa. Vomitou. Só pra ela entender o que, Ó, que é. só um parênteses. Só Antes de eu ir no vem banheiro, dar uma antes de olhada eu voltar no no que eu banheiro, faço. a Thali é uma santa. É uma santa. Ela vai ser Mas canonizada peraí, quando antes de ir no morrer. banheiro, vamos pacificar um negócio. Tem uma palavra que me irrita. Esposa é
quebradeira de prato, velho. Chame a sua mulher de mulher. Ela é a minha mulher. A mulher que dorme com você. Porra de esposo. E chamar de esposo. Minha mulher é proibida de me chamar de esposo. Que esposo? Esposo, Mas, eu já cara, penso naquele bunda molão que usa chinelo com meia, que carrega o cachorro. Sabe? Eu queria que ela falasse que eu sou o homem dela. Ela falou, não tá louco, não sei o quê. Então tá bom, marido, vai. Marido vai. Mas tá eu prefiro que ela falasse que eu sou Mas o é homem isso. dela. Não, de Vem fato, cá, assim, meu homem. Pra vocês É, continuarem pô. Vem cá, meu macho alfa. Meu cavalão. Eu não sei se eu mereço tanto. Eu não sei se eu mereço tanto. Não, nem tanto, Mas, nem cara, tanto. eu não gosto. Aí Mas a é que minha assim- esposa, coitada, cara. Tua mulher, que esposa? Chama a tua mulher de mulher. É Não, que mas, eu sou cara, meio da pegada de falar minha mina. Careta. A minha mina. Ah, minha, você é casado, acabou isso aí, velho. Não te Mas pertence. de fato, assim, a É mulher... década de 90. a mulher, tipo, fica ela- frau, mano. Fica frau. A minha mina tá suave, fica frau. Nossa, De enterrou, forma cara. alguma, que assim, eu sou super a favor da mulher. A mulher tem que ocupar cargos absurdos, assim, no mercado de trabalho. Porque tem coisas que só elas sabem fazer. Isso é fato. Sabe, a gente não consegue mandar uma mensagem e escutar alguém falando ao mesmo tempo. Não Mas por competência e não por ser mulher. Ela tem que ocupar o cargo se ela é competente pra isso. Perfeito. E eu falo... Perfeito. Eu falo assim, com a experiência... E eu que falo, cara, hoje, eu tenho uma uma das mulher minhas que empresas, conseguiu isso. A minha a mulher... gerente é muito melhor do que eu fazendo isso. Não, mas É. também não precisa de muita coisa. É, isso que eu ia falar. Ser melhor que você. Ela já trabalha, já tá. Ela já chegou numa rampa ascendente já. Os caras não te levam a sério. É, né? de jeito nenhum. Só de ela estar no lugar já é. Exatamente, é geográfico. Eu tô aqui e ele também, eu sou melhor. É. Você vê que eu usou tanto eles, cara, que a hora que a maré vem contra, vem assim, tsunami. Sou terra, Eu percebi. Aí, esses dias eu mandei uma mensagem pra ele assim: Ei, Gonzaga, o que você tá fazendo aí? Tô trabalhando. Eu falei: então manda uma foto sua pra mim. Ele pôs um jaleco e bateu no fundo da parede da casa dele. Eu falei: não me Tava engana. a pia da cozinha. Ele mandou atrás, assim: Agora manda fazendo um 3 dentro do seu laboratório, calma. Eu falei, não dá. O jaleco branco dava pra ver o bico dos peitos, né? Tava sem nada por baixo lá. tentou passar o lisão. Não, mas ó, falando sério, a minha mulher é uma mulher que conquistou o lugar dela. Porque ela é competente e trabalhosa. Cara, é o que eu falo assim, Não por ser mulher, é isso que o pessoal fala assim, pô, isso é machismo. Cara, eu não sou. Imagina, cara, eu acho que isso, assim, isso é teoria da evolução. É, pô. Por que o homem consegue fazer uma coisa só? Porque na época das cavernas, o cara que tava correndo atrás do bicho, com a lança na mão, e se distraía com uma borboletinha, o que acontecia? O bicho comia ele, né? O bicho ia embora, eu comia ele. E ele não passava o gene dele pra frente. Até se vocês quiserem ler um livro muito bacana, chama-se O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. É absurdo esse livro. E a mulher é a mesma coisa. A mulher que ela tinha que fazer? Ela tinha que morar na caverna, cuidar da prole de outra, manter o fogo aceso, deixar o tigre dente de sabre longe. Então ela tinha que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. As que não conseguiam fazer isso, não passaram o gene pra frente. Então assim, nós somos o afunilamento genético do que funcionou no ambiente. E agora querem piorar isso. E não dá. É isso. É. A gente chegou até aqui dessa forma. Então, assim, não existe quem é melhor e quem é pior. Um completa o outro. Isso mesmo. Cada Eu um, acho que a gente cada um chegou na no- sua atividade. A Exato. gente chegou num ponto da conversa aqui, que é o ponto alto, que é exatamente isso que você tá dizendo, cara. Que, na verdade, quando a gente fala de masculinização, não é que a gente é contra as mulheres. Imagina, é que a gente é Não é contra machismo, não é tirarem isso. o nosso posto, de, assim, Exatamente. o nosso papel. Sabe? Sabe? Isso mesmo. Pô, O nosso papel é o nosso papel. O papel da mulher é o papel da mulher, o papel dos nossos filhos, e assim por diante. Então, a gente não é machista, a gente é masculinista. Sabe o que é? É que hoje o mundo tá tão chato que você fala assim, nós somos masculinistas, parece um negócio, absurdamente Não, cara, o pessoal ofensivo. inventou esse termo idiota, Pronto. masculinidade tóxica. Então a minha é nuclear. Me É processe. um césio. Não tô nem aí, cara. Minha a gente tá é falando- radioativa. O cara usa Zorba. Zorba. Toma velho barreiro. A gente tá falando aqui de masculinização, tal, esse papo de hétero, né? Não tem, né? Pra avisar o pessoal que tá em casa, não tem nada a ver. Ninguém aqui é contra o homossexual. Tem nada a ver. Nada, Ninguém, nada, não tem, nada a ver. entenderam? Não entendam. Inclusive, o que não tá estamos sendo com o dito. Gonzaga aqui. Desde o início, Deu uma brother. saidinha, já volto. Ninguém agrediu ele, tá tudo em casa, falou pra caramba aí. Entendeu? Mas o que é engraçado é esse ataque ao que é másculo, ao que é homem, né? Eu tava lendo uma notícia ontem, ou hoje,
no Tribunal de Justiça da Bahia. Então, eles abriram vagas para estágio, mas você, para se inscrever, não podia ser hétero. Era Não, olha condição. isso. Como é que prova o Bruno isso, me né? falou, Como eu é que o falei, cara não, prova você isso? Imagina a prova. Não, achei que você estava zoando. Não. Você imagina a prova. Cara, Mas ele me mandou a entrada digital lá que assim, você tinha que comprovar não, mas você tinha que se assumir LGBT, senão você não podia concorrer. Então, olha que louco, a que ponto que a gente chegou. Né? Aí veio a corregedoria e suspendeu essa exigência, né? Essa contratação de estagiários pelo TJ. Mas eu parei pra pensar e falei, mano, é sério isso, cara? Mas sabe o que acontece? A gente hoje é minoria, então. Vou para um segundo ponto que o Bruno mandou também. Meu pai era professor do Colégio Técnico aqui de Limeira, famoso Cotil da Unicamp. E o Bruno tinha falado assim, cara, teve até umas restrições de cota, assim, bem violentas no edital desse ano, 2023, e ele mandou. Cara, eu não acreditei. 40 vagas para mecânica, 12 para concorrência livre. Quer dizer o seguinte, eu não lembro exatamente os números, me corrija se estiver errado, mas era assim, 12 cotas racial... 14. 14? 14 raciais, 14 sociais e 12 livres. Quer dizer, se você não se encaixar em raça, ou se você não se encaixar em condição social, você tem que ir pra livre. Ou seja... Tem vamos dizer assim... As minorias, hoje, elas ocupam o maior espaço das 40 vagas, certo? Porque Sim, só quem não é minoria... Tem quem 28 não é minoria vagas já vai- garantidas. Cara, e vamos Você vai... E como se quem prestasse o cotil, aí que tá. Quem tá assistindo talvez não saiba, mas o colégio técnico, não é o colégio técnico, o cara que é super playboy, rico, vai prestar. Já é gente simples, entendeu? Não faz sentido você ficar segregando é estranho. Cara, Eu mandei pro meu pai, ele falou, cara, não acredito. você quer ver que... Como quer o ver mundo dá que- voltas, né? Muito Quer ver louco. que negócio idiota? Às vezes eu vejo o pessoal falando de minoria. Os primeiros duas minorias que eles falam é mulher e negro. Mulher e negro, pardos e negros são maioria. Hoje a gente fala preto, acho que não fala mais negro. Enfim, eu não ligo para o que o politicamente correto determina. Então, que se danem esses caras. É isso que o IBGE, a maioria são pretos e pardos e a maioria é mulher. Então já não é minoria. Já Então, não é minoria. Essa que é a questão. O que é minoria para mim? Minoria deve ser judeu, árabe, oriental. Esses são minorias, é o que tem menos na sociedade. Agora, Sim. Você sabe que é muito louco nisso, cara? Na época de faculdade, eu tive O uma... Gonzaga você vê que não tem não tem critério técnico. Isso daí, existe uma agenda. Os caras têm uma agenda, eles passam essa Não, mas- agenda empurrando goela abaixo. Sabe o que meu pai fala, Lander? Ele Ah. fala o seguinte: ele falou assim, as minorias têm que ser respeitadas, mas as minorias têm que se curvar às maiorias. Perfeito. Você tem que É resolver isso as mesmo. coisas para as maiorias. Exato. Quem precisa mais de água? Essa galera, maioria. Vamos levar água. Exato. Entendeu? É. Não faz sentido. Isso- Hoje em dia o bagulho tá muito conturbado. Sabe, Parece que as minorias precisam se sobrepor pra serem respeitadas. E não, Na tem que época de respeitar. faculdade, Na verdade, Mas fazer pra quem mais precisa. Só pra gente fechar aqui o podcast, também por questão do horário aqui. A gente, né? Já vai acabar? Já, pô. Pô, cara. Não, tem muita coisa pra dizer. Não vai acabar agora. A gente vai ter que marcar de novo. Já Então, tá calma, antes de marcado. você fechar, É. quando você falou de minoria, na época de faculdade eu tive uma amiga, cara, assim, já passou de ser colega, hoje é uma amiga. E eu achava engraçado que, assim, ela tinha várias características de minorias nela, assim, sabe? Baixa renda, ela era negra. E, cara, ela tinha uma capacidade, assim, absurda. Ela acordava, tipo, 5 horas da manhã, trabalhava das 6h30 até as 5 da tarde, ia pra faculdade, tinha pai com Alzheimer. Ela fazia parte do conjunto de irmãos que era Rimo de Família. E, cara, é uma das pessoas mais geniais que eu conheci na minha vida, assim, sabe? Tipo, é uma pessoa que, assim, quando eu encontro, eu dou um abraço, assim, que eu venero essa pessoa. Sim. Então, eu acho que é uma questão muito de você não só dar oportunidade, mas de acreditar, sabe? Sim. Não é porque ela tem vários quesitos de minorias que ela vai ser melhor ou pior que eu. Cara, e na verdade, ela tinha muitos quesitos de minorias, era muito melhor que eu em muita coisa. Sim. É essa ideia de cotas, né? Só pra gente fechar aqui, na verdade, foi o tema da monografia de conclusão de curso da Nabila, da minha esposa. Massa. Da sua Né?
da minha mulher. Mulher, tá. Boa. Da minha mina. Da minha mina, Foi muito engraçado isso, cara, porque eu fiz a minha monografia de conclusão de curso e a Nabila, pra variar, né? Ela deixou a dela pra última hora. Aí ela veio pedir uma ajuda. Detalhe, pra terminar. vocês se formaram juntos. É, a gente se formou junto. Boa, né? eu também, No mesmo ano da faculdade. Eu e minha mulher Daí ela também. pediu pra ajudar ela. Daí eu fui lá, pô, sentei, cara. Nossa, acho que 1 dia e meio eu terminei lá junto com ela, a monografia e tal. E daí, na hora de apresentar, a monografia dela tirou 10 e a minha tirou 8, manja. Muito bem. Então, tipo, muito engraçado. Merecido. Mas a monografia dela era sobre as ações afirmativas. E foi uma coisa que nós importamos dos Estados Unidos, né? Foi uma teoria criada lá, né? Chamada Affirmative Actions, na verdade. E quem criou essa teoria, na verdade, pensava assim, olha, eu vou criar cotas e essas cotas serão temporárias como uma maneira de equalizar as diferenças sociais. Mas por que isso? Porque lá houve realmente uma segregação diferenciada. Quem assistiu aqui o filme do Elvis Presley? Assistiu, né? Ele foi morar num bairro de negros. Então lá você tinha bairros, de pretos, né? Lá havia bairros de pretos, de pessoas, né? Que era segregado. Então a coisa foi diferente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós não tivemos isso, né? Mas nós importamos essa teoria e nós esquecemos do caráter temporário desse instrumento de equalização. Perfeito. Agora, se isso está equalizado hoje ou não cabe a mim dizer. Porém, o que eu estou vendo são situações como essa, em que a maioria acaba ficando com um número menor de vagas, né? Eu acredito que seja a maioria ainda, né? Que essas vagas livres, ou então até mesmo sem vagas, no caso do concurso do TJ da Bahia, que é um exemplo, né? A gente conversou sobre isso hoje. Assim, eu acho que enquanto nós continuarmos tratando pessoas que são de forma irrelevante, diferentes, nós sempre continuaremos sendo diferentes. Cara, a gente perante os olhos de um cristão, todos filhos de um mesmo Deus, sabe? Perante os olhos de quem acredita na biologia, todos descendentes de um mesmo gene. Então, assim, nós somos todos iguais, com capacidades iguais, com valores iguais. E eu acho que é assim que a gente tem que levar a vida, sabe? Não é porque uma pessoa... É que hoje a gente julga muito, assim, que uma pessoa que... A gente não julga algo diferente como uma diferença, mas sim como um defeito. Então a gente tem que aprender a olhar que não é um defeito, é apenas uma diferença. Isso não faz a mínima diferença no final das contas. Nós somos todos iguais e é assim que a gente tem que ser. Cara, é o seguinte, busca ser competente, é isso. Você vê, na nossa adolescência, voltando a remetendo nos 90, tinha muito mais essa zoeira de criticar o outro, mas sem se importar. Né? Sim. É o topodídeo, é o gordo, não sei o quê. Mas ninguém tava ligando pra isso. Não, ó. Você entendeu? O bullying era, acho que, mais Cara, não existia explícito. essa palavra bullying. Não existia. Mas hoje em dia, você vê, hoje em dia a diferença é pequena, é menor, e aí... Que torna-se um abismo, né? É, exato. Verdade. Cara, é o que eu falei. Antes não era uma questão. Você chegava em casa e falava, seu pai, pô, mexe o saco, cara, se vira. Hoje a mãe vai na escola. Porra, tá zoando meu filho. Né? Imagina. Então é uma questão de... Hoje as... A mãe na escola quando você dava um problema. Nossa, sempre. Meu Deus do céu, mãe na Meu, escola. meus pais jamais iriam na escola pra reclamar de nada. Pra assim, primeiro que eu já tinha presunção de má fé, né? Você tá errado. Você tá errado. Lá sempre teve a ser aqui, ó, obedece seu professor. Como eu tenho hoje, né? O quê? Presunção de má fé? Total. Total. Você já sai errado. Pela velho. galera. O Gonzaga tá sempre errado. Gente, mas ó, vamos ter que encerrar aqui pelo horário, mas já fica o convite para um segundo podcast aí pra Bora. gente fazer, viu? E, cara, sensacional, pô. Obrigado aí que vocês vieram. Ó, obrigado você, Show de velho. Bruno, bola obrigado demais. você pelo convite, obrigado Obrigado. pelo Pai Ideia. Parabéns E assim- pela coragem, porque olha... né, Caritá? E assim, da Teve minha muita parte- coragem, velho. É sempre absurdo, assim, tá com meus amigos, tá com o Caritá, tá com o Langner. O Caritá é meu melhor amigo, o Langner é um puta professor pra mim. E obrigado pelo Tá convite. ferrado de comprar. Nossa, professor, sério, velho? É verdade. Professor Langner. Nossa! Até pela idade, né, gente? Ah, falou, novinho. Respeitar os Tá mais bom, velhos, seus né? novinhos ninfeto. Pitel! Pitel Princeso. Mas, Bruno, obrigado. Pô, Assim, o prazer foi todo meu, O cara. tempo passou Pô, muito rápido. Passou demais. Obrigado, galera, que assistiu a gente até Valeu, agora. obrigadão. Assim, cada quilômetro andado valeu muito a pena. Demais. Obrigado, demais. irmão. Eu só penso o seguinte, nesse momento tá todo mundo prestando atenção aí, assistiu esse monte de bobagem que a gente falou.
Mas a avó do Gonzaga ainda tá ali, ó. Olhando pro horizonte, o infinito, buscando aquele cabelo que ele chamuscou. Vocês aguentam, eu vou postar vídeo de novo essa semana eu posto o vídeo com a véia. Olhando pro além. Se vocês Minha fossem avó é um motoqueiro crianças fantasma, irmão. hoje, né? Se vocês fossem crianças hoje... Você a vê, amizade já tava na cortada. diretoria. É, Mas na tá nossa aí. adolescência, a permissividade Não podia zoar normal. mãe e vó era justo, tava na cartilha. Exato. Nossa, Era uma mãe, obrigação. coitada da mãe, né, meu? Pelo amor de Deus, sofreu. E a minha mãe chama Arlete, ela rima com tudo. E tudo que é de pior. Ela rimava com tudo. O Caritá apresentou uma dor aqui. Isso era uma dor. Ele tá louco pra falar isso desde o início, cara. Não, as mães chamavam a Denise, umas coisas difíceis de rimar. A minha tinha que estar na rima. Esse foi o maior sincericídio que eu escutei nos últimos Cara, anos. pra zoeira de moleque com mãe, não tinha jeito. Pra não rimar com nada. Casquei com isso aqui, velho. Eu tava comendo. Na época, a molecada tão zoeira, pra não rimar com nada, a mãe tinha que chamar lâmpada, né? Porque nada rima com lâmpada. Cara, sem brincadeira, acho que foi uma das vezes que eu mais dei risada na minha vida, cara. Valeu demais. Meu Deus do céu, Caritá, você não podia ter me dito isso, cara. Esses caras, meu, vocês não tem jeito. Eu preferia chamar sua mãe de tia até agora, juro por Deus, cara. Tava melhor. Toda vez eu vi na cabeça aquele negócio, ficou manchado, assim. Obrigado. Aí você aprende sem saber o que é resiliência, né? Isso. Tá na moda falar resiliência. A gente já vivia isso sem saber. Já trazia seu nome. Toca a Esse é o vida. ponto, esse é o ponto. Maravilhoso. Então, gente, valeu. Obrigadão Valeu, mesmo. Brunão. Valeu. Não. É nóis, tamo junto aí. Brunão, Legal. obrigado, irmão. E é Bom isso aí, demais. gente. Brigadão. Obrigado a vocês que estão nos assistindo aí, por terem ficado Valeu. até agora. Obrigado a da Play, Juninho, Giovanni, vocês são top demais, cara. Trouxeram aqui. Valeu, bom fizeram demais. a festa pra garotada Pô. aqui, obrigado. Valeu mesmo. E é isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações aí pra ajudar o papai. E é isso aí, tamo junto, valeu. E até a próxima. Valeu.